Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Estrategista. E hoje, Rodrigo Nogueira aqui falando. Se você está ouvindo no podcast, no Apple Podcast, no Spotify, lembra de se inscrever aí no podcast, no YouTube, de dar like e também de se inscrever no canal. E hoje a gente está aqui com o Railson Gaia. O Railson, ele tem um CT e ele é gestor, né, de um CT de vôlei, né? Ele é do negócio físico e tudo mais. A gente já conversou um pouquinho antes aqui, e ele vai. O que é que a gente vai tratar hoje específico, né? Ele já tem uma rotina, ele já tem um negócio rodando, e ele quer aproveitar o digital para criar novas fontes de receita, de forma que ainda alavanque mais esse negócio dele, né? O negócio físico junto com o digital, né? Então, apresentando aí a vocês, seja bem-vindo aí, Railson. Obrigado, Rodrigo. E aí, galera, tudo bem? Show de bola, Railson. Então, eu queria que tu se apresentasse um pouco aí, né, para os ouvintes do podcast, tudo. E aí depois tu pode contar um pouquinho aí da tua jornada, um pouco do teu negócio. E aí a gente pode avançar nessas questões específicas, né, do teu negócio, como que eu posso te ajudar. Tranquilo. Como o Rodrigo já falou, né? Meu nome é Raíssa Gaia, tenho 28 anos, sou atleta de vôlei de praia e vôlei de quadra, né? Comecei com 14 anos, lá em Belém do Pará, cidade que eu sou natural. Massa. E tem 4 anos que eu cheguei aqui em Londrina e comecei como professor de uma escolinha aqui. E depois de um ano trabalhando nessa escolinha, eu resolvi abrir o meu próprio centro de treinamento, né? Uhum. Caminhar com minhas próprias pernas, vamos dizer assim. Legal. E hoje tenho um centro de treinamento, né? Um CT com 6 quadros. E além do Boa. CT, tem mais 2 unidades que são em cidades vizinhas aqui na região de Londrina. Legal, perfeito. E aí tu já tem um negócio rodando, né? E tu tá em busca aí de como é que é essa tua visão sobre o digital, né? Tipo assim, tu pensa em criar um produto, ou tu pensa, como que tu visualiza a questão do digital? Porque você já, no formulário aqui, né, para quem não sabe, você que está ouvindo, um dos ouvintes, você pode preencher o formulário, né? E também, quem sabe, ser um dos participantes aqui, né? E aí, no formulário que tu preencheu, Rails, tu colocou que, tipo assim, tu já usa ali da internet para potencializar as vendas do físico, né? Só que agora tu quer, tipo assim, abrir uma nova frente de digital mesmo, né? Fala um pouco mais sobre isso. Então, hoje a minha rotina é puxada, né? Uhum. Treino, gestão, e aí tem as outras unidades que são em outras cidades também. Então, tô na estrada, tô dando treino. E aí a maneira que eu vejo para escalonar meu negócio é tendo uma presença maior no digital, sendo e-books, videoaula, ajudar pessoas a como se preparar melhor para a competição, coisas, enfim, coisas do tipo aí. Então, assim, muita gente chega para mim que está em outra cidade, que me acompanha, né, no Instagram, chega, pô, eu queria treinar contigo. Poxa, aquela dica que tu me deu um dia foi muito valiosa, realmente ela faz muito Legal. sentido. Então, ser um pouquinho mais ativo nessas questões. É, dicas, pô, para você defender assim, treine assim, melhore o seu ataque, enfim, coisas assim que eu sei que vão acrescentar na galera que está começando agora. Boa. É, o que eu vejo, né, Raíssa, que tem uma grande diferença na internet em você fazer dinheiro e você construir um modelo de negócio, né? Tem essa grande diferença. E aí, essa diferença, ela tá onde? No como você faz esse dinheiro, ou seja, na estruturação do modelo de negócio. E aí, por exemplo, casos como o teu caso, né? Que, tipo assim, já tem um negócio físico rodando, a gente tem que ter um digital enxuto e ao mesmo tempo muito estratégico para que ele potencialize o que tu já tem e ele seja uma extensão do teu negócio, né? Então, uma Uhum. forma que eu visualizo isso, né? E eu já ajudei bastante pessoas que estão no teu cenário, né? Que estão no negócio digital, tanto na minha mentoria quanto na minha consultoria, que já tem um negócio digital e que elas querem, ou já tem um negócio físico e elas querem agora ir para um braço digital, né? E uma das formas de você fazer isso, que é uma forma bem eficiente, é você ter uma estrutura que não necessariamente tenha muitos produtos, é mais enxuta em termos de produto, mas seja um produto mais robusto e com recorrência. Ou seja, tipo assim, ao invés de tu fazer vários e-books
ou ir numa linha de vender produtos muito baratos, que é uma tendência que muita gente vai, às vezes, a pessoa pensa assim, vou lançar aqui um e-book, vou testar, né? Tem gente que vai nessa, eu quero testar, aí vai num e-book, vai num produto barato. Só que o que é que acontece? Às vezes o produto barato, um cálculo que é legal você fazer é, digamos assim, tá, se eu fizer se eu vou vender um e-book de R$ 19, que às vezes as pessoas pensam assim, vou lançar um e-book aqui de 19. Só que para você fazer se você fizer 1.000 vendas, 1.000 vendas de cópias de um e-book de R$ 19, tipo assim, você vai fazer o quê? 19 mil, né? Só que para fazer 1.000 vendas, caramba, é venda pra caramba, a não ser que você seja um ex-BBB e tudo mais, que você tem uma audiência gigante, entendeu? Não cheguei nesse nível ainda. Então, tipo, para você conseguir fazer um faturamento, e 19 mil muitas vezes, ele, às vezes para o CPF pode ser interessante, mas para um CNPJ que tem custo, que tem imposto, que tem equipe, às vezes que tem estrutura, é diluído. Então, para você fazer 1.000 vendas, então a precificação ela faz muita diferença nesse momento, porque você tem que buscar um ticket médio, né? Que ele, cara, cada venda que faz aqui, ela tem um significado no meu negócio, né? Então eu acredito que esse é um primeiro tópico importante para tu visualizar no teu negócio digital, é que ajustar a precificação. Ir por uma linha e de tipo assim, vou vender um produto que baratinho e tudo mais, não é uma maneira que vai mudar o ponteiro assim do teu negócio físico. E aí o que é que acontece muitas vezes? Já vi isso acontecer várias vezes, Raíssa. Às vezes a pessoa vê o digital dessa forma, aí ela tem aquela sensação de que teve muito esforço para pouco resultado. Mas claro que acontece isso, porque ela está vendendo um produto muito barato, né? Entendi. E a mesma dificuldade, às vezes, que você tem para vender um produto barato, é o mesmo processo de vendas para você vender um produto mais caro, entendeu? Então, digamos, vou fazer o lançamento de um livro. Às vezes, o mesmo processo que você vai fazer para vender o e-book é o mesmo processo que você faria para lançar uma plataforma tua de 400 e 500 reais, entendeu? Às vezes é o mesmo processo de vendas. Então, essa primeira coisa que eu acredito que você pode fazer é a gente encontrar dentro do que tu tem de a gente encontrar um produto, e pode ser só um produto nesse primeiro momento, e que ele tenha as seguintes características: ele seja uma assinatura anual, entendeu? Então, um produto de assinatura anual, que aí é estilo um Netflix, que é estilo uma Amazon, só que de educação específica do teu nicho, né? Então, por exemplo, poderia ter uma área de membros, onde tu vai colocar os teus exercícios, tu vai colocar os treinos e tudo, e dentro lá dessa assinatura, tu pode atender diferentes perfis de pessoas, mas tu foca num único produto, entendeu? E aí com um ticket interessante. O que é que tu acha disso? Já falei bastante, queria te ouvir um pouco. Cara, eu acho interessante. Eu acredito que seja uma atualização, né, dos nossos próximos anos. Cada vez mais os profissionais não migrando, porque não tem como sair do físico, né? Uhum, sim. Eu acho que pro nosso nicho, para a modalidade, é muito difícil sair do físico, porém, eu acredito sim que cada vez mais os profissionais vão criar essa extensão para o digital. Então, a questão de você poder dar suporte para pessoas que estão longe e querem um treinamento melhor, de qualidade, no meio digital, acho que faz sentido e dessa forma que você está falando fica bem mais claro. Porque aí, por exemplo, poderia ter por exemplo, lá dentro da tua escola, tu já tem os fundamentos, tu já tem os níveis de treinamento, tu já tem toda essa base, é, como se fosse acadêmica, né? Vou chamar acadêmica só para ficar didático aqui, mas toda a base Uhum. do ensino do físico. Aí a gente pega isso e adapta isso para o ambiente digital. Só que ao invés de você, qual é o problema de a gente criar um monte de produto diferente, criar vários produtos diferentes? Porque você vai ter que ter vários processos de vendas também acontecendo simultaneamente. Então isso para o teu momento de negócio agora é uma barreira, entendeu? Porque o ideal é que você se concentre em um processo único para vender aquele produto, entendeu? E Entendi, aí isso, entendi. isso vai facilitar, porque, tipo, cara, vou focar nesse processo, vou otimizar esse processo de venda e, digamos, a gente vende essa assinatura, esse produto de assinatura. Um exemplo de preço pode ser, sei lá, R$ 397, né? Que daí a parcela fica 12 de 39, dá 478. Então esse ticket médio é um ticket interessante, sabe? De 12 de 29, 12 de 39. O que é que tu acha desse ticket? Cara, se for falar primeiro momento assim,
pode ser que seja um valor que assuste, né? Uhum. Mas se a gente for diluir num preço anual, R$ 39,90 não é um valor que a gente. Tu respirou fora de casa, tu gastou isso daí. É. Uhum. Hoje em dia tu vai no mercado, tu vai sentar em algum lugar para comer um café da tarde, tu vai gastar isso daí. Já é. É. Só para Então, colocar combustível já dá, já passa. é exato. Tu não consegue Uhum. mais ir no posto de gasolina e falar, pô, bota cinquentão aí. E durar 2 semanas, não dura nem 2 dias, né, cara? Tu não consegue nem sair da reserva, pô, não sai nem da reserva. Então, assim, faz sentido, sim, isso que você Uhum. está falando. E também até anotei aqui, né? Tô anotando, pegando os Uhum. insights. É a questão que você falou sobre a construção desse produto, né? Construção Uhum. de toda essa parte que está nos bastidores. Então, a questão da Uhum. equipe, a questão da estruturação do produto, né? Então, é aquilo que a gente às vezes não visualiza, mas isso daí tem um custo, né? O Uhum. valor, o valor bruto vai estar, vamos pôr lá em cima, mas, pô, cadê os descontos? Cadê para chegar no líquido? O que que vai chegar de líquido para gente? É, exato, tem isso aí, entendeu? Isso é importante você ter em mente. Porque, por exemplo, e aí essa estrutura que eu comentei, ela é uma estrutura que ela te ajuda a se manter enxuto e lucrativo, porque você vai construir um produto, você vai dar foco em um produto, fazer marketing de um produto, fazer o processo comercial de um produto. Claro que as abordagens desse produto podem mudar. Então, por exemplo, no teu caso, no nicho de vôlei, tu pode ter dentro da tua assinatura, né, que seria, vou chamar aqui só para ficar didático, Railson Flix, né? Alguma coisa assim, mas só para ficar didático. Então, por exemplo, cara, vou ter aqui o digital vôlei, alguma coisa assim, né? O digital vôlei ou alguma coisa do tipo. Então, dentro daquela assinatura, vão ter diferentes tipos de produtos lá. Podem ter diferentes lá dentro. É como a Netflix tem lá, se eu quero assistir uma série, tem uma série. Se eu quero assistir um filme, tem filme. Se eu quero assistir um documentário, tem documentário. Ou seja, tá lá dentro. Só que o processo de vendas que ele usa sempre é a própria Netflix, né? No caso deles, eles usam muito o trial, né? Experimente 7 dias e tudo mais. Então, o processo de vendas fica facilitado. É diferente se eles tivessem que vender os produtos diferentes no catálogo. Ah, vem assistir aqui, sei lá, Breaking Bad. Aí vai ter um processo para Breaking Bad. Vem assistir aqui o Prison Break. É um outro processo. Então, simplifica muito o processo de vendas. Porque aí fica um único. E aí você pode ter diferentes produtos que vão chamar a atenção de públicos diferentes, mas a tua entrega é o mesmo. Então, simplifica a parte de marketing de entrega, entendeu? Fica muito mais simples. Isso daí faz sentido. Cara, e assim, a gente falando, né? Eu vou voltar a falar da parte de equipe, que eu Uhum. acredito que seja o meu calo, tá? Tá. Por que que eu falo meu calo? Porque hoje cara, me sinto super sobrecarregado, então vamos falar aí de Uhum. um simples vídeo de uma aula, uma postagem e tudo mais. Até, cara, dificuldade para responder as pessoas no WhatsApp e no Instagram por conta de estar nessa correria do dia a dia. E eu sinto a Uhum. necessidade de ter uma equipe para me auxiliar no digital, porque hoje o meu digital é o meu Instagram e aí vai de forma natural. Posto ali minha rotina. Quando eu estou um pouquinho mais inspirado, um pouquinho mais folgado, vou lá, edito um vídeo, posto treino. Então tem semana que eu estou bem ativo, tem semana que eu só reposto as coisas, mas eu gostaria realmente de ter uma presença maior, de ter uma equipe Uhum. comigo para fazer com que isso acontecesse com frequência. Sim, boa. Nesse caso de equipe, acho que tu pode começar com uma pessoa, nesse caso, entendeu? E aí, geralmente, esse perfil é alguém que seja. Um exercício que eu faço é assim: tudo que tu gosta de fazer, pode colocar assim, cara, isso aqui eu gosto de fazer e eu já faço, né? Então, vou até fazer aqui o desenho aqui no. Visualmente, eu vou tentar fazer aqui no quadro branco do Zoom, Uhum. que aí fica mais visual pra ti, ó. Então, esse exercício é legal tu fazer nesse momento de delegação, tá, Railson? É o seguinte, ó. Aqui tu pode colocar na primeira coluna, é tudo que tu gosta de fazer e faz. Então, exemplo, cara, eu gosto de gravar conteúdo. Ou então, cara, eu gosto de, tipo, dar aula.
eu gosto de fazer esse atendimento com o cliente. Então, show de bola. Tu vai colocar nessa coluna aqui, beleza, tudo que gosta. Numa segunda coluna, tu pode colocar tudo que tu gosta de fazer e não faz. Ah, então, isso aqui eu acho bacana fazer, mas na minha rotina hoje não dá para fazer. Eu não consigo fazer, devido à realidade, devido ao tempo, devido a, tipo, ao fluxo de trabalho, então, que tu gosta e não faz. Aí na outra coluna, tu vai listar o quê? O que tu não gosta de fazer e faz. Ah, aqui pega. Cara, eu não gosto de fazer isso. Só que eu acabo tendo que fazer. Essa é a tua primeira, Entendi. é a tua primeira linha de delegação, entendeu? Não gosto de fazer e faz. É. Então, de cara que, por exemplo, eu não, por exemplo, né? Eu não gostava, por exemplo, de emitir nota fiscal, de fazer esse tipo de, sei lá, cobrança, alguma coisa do tipo. Era uma coisa que era simples, mas gastava uma energia louca. Então foi uma das primeiras coisas que entrou na minha linha de, cara, isso aqui eu vou delegar, entendeu? Então essa é uma coisa legal de se fazer. E também tem as outras coisas que tu não gosta, mas tu não faz. E tá tudo bem. Ok, pode ser que tenha algumas coisas que tu não gosta de fazer e não faz. Com isso em mente, tu vai ter muito uma clareza do que é que tu vai fazer, do que é que tu vai, tipo assim, fazer. Aqui nessa coluna, né, aqui de, ó, não gosta e faz, são as coisas que tu vai delegar, eliminar ou automatizar. Então, tipo assim, cara, isso aqui eu posso eliminar se tu conseguir, tipo assim, isso aqui é uma coisa que é desnecessário e não tá gerando resultado, tu pode eliminar, aí risca ela. Ou então, não, isso aqui vai ter um impacto se, mesmo eu não gostando de fazer, alguém precisa fazer. Aí tem dois caminhos. Ou tu pode delegar para alguém, ou tu pode automatizar isso, sei lá, colocar num processo automático, em alguma ferramenta, mas pelo menos tu vai ter clareza disso aqui, ó, é isso aqui que a gente vai fazer, né? Então isso aqui vai te ajudar muito nisso. Aí essas coisas aqui, por exemplo, gosta de fazer e não faz, vão ser as primeiras coisas de que quando o teu tempo começar a liberar, tu vai começar a fazer, entendeu? Ah, isso aqui eu gosto Entendi. de fazer, só que pelo tempo, pela realidade, eu não consigo fazer. Quando tu começar a livrar o teu tempo aqui por delegar, automatizar ou eliminar, tu coloca isso na tua rotina, tu vai aos poucos colocando. E aí, quanto mais tu conseguir estar nessa coluna aqui, mais tu vai conseguir performar, entendeu? Tu vai conseguir dar, focando nas coisas que tu gosta de fazer e que elas dão resultado. E aí, claro, às vezes aqui, Railson, vai ter coisas que tu gosta de fazer e são coisas que geram resultado significativo para o negócio. E às vezes vai ter coisas que tu gosta de fazer, mas, cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto, mas não necessariamente gera um resultado para o negócio específico. Aí aos poucos tu Não vai tem um ter, retorno. aí aos poucos tu vai ter esse olhar lá para ver o que é que tu vai focar mais ou não, entendeu? Mas a primeira linha é essa daqui, ó. E aí trazendo para o digital, né? Tu não precisa de uma equipe gigante agora. Não precisa de uma equipe, tu talvez precise de uma pessoa só. E essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que ela consiga fazer toda essa parte operacional que tu não consegue fazer. Então, digamos, eu preciso, digamos que a gente organize para tu fazer aí esse lançamento da tua plataforma, né? Um exemplo. Aí tu precisa de uma pessoa que ela pegue os vídeos, que ela suba na plataforma, que faça toda essa parte operacional, entendeu? Subir na área da plataforma, configurar o checkout, então, talvez esse seja um primeiro braço que tu precisa. Porque aí, mesmo quando tu tiver em outras atividades, que não tem a ver ali com o digital, mas essa parte tem alguém fazendo e adiantando. Tu não precisa de um time, não precisa de um time, assim, só um time de um, entendeu? Basicamente isso. E é uma pessoa que possa até nesse primeiro momento fazer algo pontual para ti, entendeu? O Ver meu, ali, estruturou e fez, entendeu? Ô, Rodrigo, vou te falar um negócio que o meu designer ele fala para mim. Ele fala, cara, Uhum. toda vez que a gente conversa, no outro dia tu aparece com um projeto novo. Ele falou, eu acho incrível isso. Parece que a tua mente não para de funcionar. E, assim, realmente tenho vários projetos paralelos, né? Dou aula, faço gestão do centro de treinamento, eu tenho um evento, né, que é uma liga de vôlei de praia. Legal. Cara, enfim, N coisas. Ele fala, macho, eu não sei como tu dá conta, velho. E você falando aí dessa questão da equipe, eu fico imaginando, essa pessoa, ela teria que ser um povo, né?
um pouquinho de cada coisa, É vai se isso. Uhum, adaptando ali nos projetos uhum. para ir na mesma pegada. É, é isso. Tu vai pegar uma pessoa. E aí, às vezes, tu pode trazer alguém que tá começando, alguém que tá assim mais próximo a ti, que queira evoluir, alguém é porque assim, não é o objetivo de tu contratar alguém que seja que tenha um ticket médio alto de custo. É alguém que ela uma pessoa que queira evoluir junto contigo, que queira ir crescendo, que esteja disposta a estar aprendendo no processo, entendeu? Então é mais ou menos essa característica. Eu já fui essa pessoa, né? Eu comecei no digital em 2008. Então, já tem um tempo aí Caraca. que eu tô nessa jornada. E aí lá atrás eu comecei trabalhando com SEO, otimização de sites, né? E aí eu tava lá para aprender tudo que fosse possível, entendeu? Então eu entrei lá e esse cara, era para aprender isso, eu aprendi, era para aprender aquilo ali, a fazer um curso, eu ia aprendendo e evoluindo. E aí, obviamente, fui evoluindo, fui desenvolvendo as habilidades, e encontrando as coisas que eu mais gostava de fazer. Aí meio que 2012 para 2013 foi que eu entrei nessa questão de vendas online. Aí que eu aprendi sobre funil, lançamento. Aí desde então eu trabalho só com internet, né? E vivo de internet, assim, de certa forma, de negócio digital. Então, é esse perfil que tu talvez precise nesse primeiro momento para pegar toda a parte operacional. Porque aí, digamos, tu vai chegar com essa. Nesse primeiro momento, o que tu precisar é estruturar essa área de membros, esse produto. Como é que seria esse produto, entendeu? Que seria o teu primeiro produto digital, assim. Essa área de membros. Não precisa ser nada complexo, não precisa de aplicativo. Pode escolher uma plataforma, tipo a Hotmart. Pronto. Sobe as aulas na Hotmart, criou o produto lá, assinatura anual, que é uma área de membros, gravou, subiu e já começa a vender, entendeu? Porque não é o momento de tu complexar agora. É, o que eu acompanhando, né, o digital, vamos falar acompanhando digital falando de Instagram, né, que hoje em dia é a ferramenta do momento. Eu até comentei Uhum, com a Nath ali sobre fazer isso. uhum, Cara, eu acredito que poderia ser, você vai me conduzir melhor sobre isso, um dos pontapés iniciais seria ali aquela ferramenta do Instagram que tem assinatura, que você tem acesso ali nos stories, se não me engano, o destaques, né? sim, Destaques uhum, assinados. E ali eu teria os tutoriais de, de fundamento, de execução. Então, para você conseguir fazer essa bola, faça essa variação de treino, taran, taran. E aos poucos a gente criando material para chegar nesse produto que você está apresentando para mim. Não sei se faz sentido para você. Só estou pensando assim, tentando visualizar, tá? uhum, claro. Tem uma dificuldade de usar essa ferramenta ali do Instagram? Tem algumas. Um é o custo, que ela cobra taxas, entendeu? Então vai ter uma taxa dela. E Uhum, também, tipo assim, fica uma coisa meio informal ali dentro do próprio Instagram. Não dá uma cara assim de, cara, esse aqui é um produto, entendeu? Fica como se fosse um perfil fechado. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de aumentar a percepção de valor disso devido a essa realidade. Tipo assim, geralmente quem vende esse formato, que é tipo um close friends, né? Um perfil fechado, são poucas pessoas que conseguem cobrar um ticket mais interessante, assim, um ticket. Aí as pessoas acabam cobrando muito baratinho ali. Cobra, sei lá, R$ 10, R$ 9, entendeu? Então isso tem. entendi, É difícil, às vezes, tu conseguir criar a percepção de valor para um perfil fechado do Instagram. Até quanto vai vender, cara, é um perfil fechado, é o meu close friends. É mais complexo do que dizer, ó, tem uma plataforma, tem os treinamentos lá gravados, tem a área de membros, onde tem tutoriais, entendeu? Então tem uma certa dificuldade na precificação. Não é uma regra, é isso que eu tô falando, mas tende a ser mais fácil de tu gerenciar, de tu evitar suporte desnecessário, entendeu? Porque ali dentro a entendi, pessoa vai te mandar mensagem no direct, né? Na área de membros já tem ali o localzinho ali para tu responder, tu pode organizar se precisar de suporte. No teu nicho, eu acho que nem precisa gastar tanta energia com suporte, porque tu já pode deixar tudo orientado nos vídeos, né? Então, pode até precisar, mas eu acho que não é uma coisa. É diferente de outros mercados, né? Que a pessoa tem muita dúvida, né? No teu caso, já pode estar. Tu já tem algum material gravado? Cara, eu gravo as minhas aulas desde 2021, quando eu comecei a dar aula. Então, meu celular aí é cheio de Uhum. material. Inclusive, eu estou fazendo curadoria, né, que chama. Uhum, sim. Eu estou fazendo uma curadoria que eu lancei uma clínica.
que vai ser dia 10 de Aham. maio. E aí Legal. eu preciso promover um vídeo, né, falando para quem que é a clínica, o que que vai ter na clínica. E aí eu estou procurando vídeos meus dando treino de defesa, que é uma clínica com fundamento de defesa. Uhum. E aí eu estou procurando vídeos ali para cortar os takes, e sou eu que faço isso daí tudo. Uhum. E aí seria, eu acredito que também seria uma das minhas dificuldades, né, quanto a delegar. Então, Uhum. isso daí é uma coisa que eu vejo na questão de editar vídeo. Pô, a gente sabe ali, né, qual aquele momento que que vai acontecer o fundamento, pô, isso daqui faz sentido, não faz. E aí, na minha cabeça, assim, parece que eu vou ter que fazer o mesmo trabalho duas vezes, porque a pessoa vai fazer, mas eu vou ter que avaliar e ver se ela pegou o take certo, para Hum. se ela não pegou o take certo, eu vou ter que ver tudo para ver se realmente era aquilo lá. Então, na minha cabeça, assim, eu tenho essa impressão. Entendi. Isso, isso gravando a clínica, é isso que tu fala? Não, não, isso daí vamos supor que eu vou pegar uma pessoa para fazer isso daí para mim, vamos dizer assim, para fazer Uhum. pegar esse material. Eu falo, ó, os vídeos estão aqui, eu preciso de um vídeo assim, assim, assado. Você vai pegar a coisa de defesa. E aí vamos supor que essa pessoa ali pegue, sei lá, um take que não é necessário ali e tudo mais. Então eu acho, na minha cabeça, dá um sentimento de estar fazendo o trabalho dobrado. Entendi, entendi. É, talvez tu tenha que, por exemplo, né? É, digamos, vai fazer essa clínica de defesa. Tu pode, Uhum, quem sabe, tipo, que a pessoa tá aqui gravando, ou digamos, tu vai gravar para tua área de membros um produto específico sobre a questão dos fundamentos da defesa, no vôlei, por exemplo. uhum. Tu vai gravar e tu vai explicar, ó, fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao Railson, e agora nessa aula eu vou falar sobre os principais fundamentos da defesa. Então, primeira coisa, posição. Aí tu vai explicar, ó, tu tem que fazer isso, tem que organizar assim, tudo mais. Vamos para um exemplo. Aí tu vai e faz o exemplo. Aí depois tu volta. E aí, entendeu? Ficou alguma dúvida? Pronto, agora tu vai repetir isso tantas vezes. Esse é o protocolo para tu fixar esse exercício. Vai repetir isso tantas vezes, vai fazer esse treino, tu vai fazer esse treino. Ah, ainda tem mais três, quatro dicas extras, que são essas aqui que eu vou te dar agora. Aí uma dica extra, uma dica extra, uma dica extra. Pronto, é como se fosse isso, entendeu? Tipo, uma Entendi. demonstração do que o exercício, aquelas dicas talvez do posicionamento. É muito parecido com a academia mesmo, né? Tipo assim, às vezes treino de academia, os programas que são de treino de academia, tem essa pegada. Ah, pessoal, vou te mostrar aqui como você vai fazer a rosca direta. Beleza. Então, primeira coisa, vai ter que fazer ajuste aqui da escápula, tu vai ter que, sei lá, flexionar o joelho, pegou o peso, faz isso, a posição da mão, aí tu vai fazer isso. É um pouco parecido o fundamento, né? Você vai fazer a demonstração de como é, depois mostra o movimento, e depois explica talvez um protocolo para a pessoa repetir aquilo. Entendeu? Ó, tu vai repetir isso tantas vezes, são tantas repetições para tu fixar esse movimento. Entendeu? É, e aí, até legal a gente estar falando disso. É, Rodrigo, eu sempre tenho essa dúvida, tá? O que que faz mais Uhum. sentido? Você mostra o exemplo, vou dar um exemplo. Se você quer fazer assim, e aí, na sequência, aí você apresenta o protocolo de treino para a pessoa conseguir fazer aquela execução. Ou, ao contrário, treine assim e no final do protocolo você mostrar qual que seria basicamente o resultado final, vamos dizer assim. Acho que Faz vai mais depender. sentido. É porque, tipo, acho que não é uma coisa muito escrita na areia, né? Porque, por exemplo, tu pode muito bem começar, ou não é escrito na pedra, porque tu pode muito bem começar já mostrando, ó, vou te ensinar a executar isso aqui. Aí, pá, mostra o movimento completo, seja defesa, seja ataque, seja, sei lá, levantamento. E aí, beleza, entendeu? Entendeu. Agora deixa eu te mostrar como funciona. Aí dá um passo atrás e mostra. Como dá para fazer da outra ordem, né? Começar pelos fundamentos e depois fazer a demonstração. Então, acho que essa parte tipo, é flexível. Foi isso que tu perguntou? Qual que Foi seria o isso, melhor? foi isso, Foi, né? foi isso. Eu acredito Eu que, tava, tipo, os dois funcionam. Se tu fosse lançar, por exemplo, um produto agora, né? Tipo, cara, Rodrigo, vou pensar aqui, eu vou organizar um produto. Qual que seria esse produto que tu tem em mente? esses tutoriais. Eu acredito que seja algo que as pessoas me procuram muito Uhum, para perguntar.
poxa, eu Uhum. vejo que tu faz isso, como é que eu faço, o que que eu posso treinar? Um perfil meu, né, que na verdade uma característica minha muito forte é meu salto. Eu tenho um salto Legal, muito bom. Então, muita gente, inclusive de outras modalidades, chega para mim. Eu jogo futebol também. Então, a galera chega para mim e fala assim: legal, pô, como que eu faço para saltar assim? Que treino eu tenho que fazer na academia? legal, Então, legal. é, só que aí eu já não trabalho nessa parte da academia. Minha questão Uhum. já vem toda ali direcionada para o vôlei, parte técnica, sabe? E aí Uhum. talvez nessa área aí, eu entraria com uma parceria com o meu preparador físico, ó, Isso. vamos lançar um produto junto, vamos fazer algo assim para a gente vender e tudo mais. Isso, perfeito. Ele pode entrar como um convidado, né, do teu programa principal, entendeu? E aí tu vai dar visibilidade para ele, entendeu? Pode dizer, cara, eu vou lançar uma área de membros, um portal de assinatura, dentro, e aí a lógica é assim, ó, tem um portal de assinatura. E dentro desse portal de assinatura, tu pode ter esse produto de salto, entendeu? Tá lá dentro, ele é uma pecinha lá dentro. E aí esse produto de salto, tu vai mostrar os fundamentos, vai mostrar como funciona, tu vai mostrar tudo isso. E aí tu pode dizer, ó, inclusive, eu vou trazer o meu preparador físico para dar uma aula específica de como você otimiza o teu treino para saltar mais alto, entendeu? A parte física. E aí tu mostra a parte do Uhum, vôlei, parte dos fundamentos, parte do futebol, a parte dos fundamentos, e aí ele traz essa outra parte e aí complementa esse produto, entendeu? Só que a ótica fica assim, ó, fica dentro de um produto principal, entendeu? É isso. É como se fosse a tua área de membros, né? A tua área de membros e lá dentro da área de membros tem esse produto lá dentro, o de salto. E pode ter outros depois que tu vai criando, entendeu? Só de defesa. interessante. E, Rodrigo, eu acho que a gente vai até sair um pouquinho do assunto do vôlei e a gente vai entrar um pouquinho Uhum, na gestão. É uhum, uma outra coisa que me chama a atenção e seria algo a se pensar para preparar alguma coisa, é a questão da assessoria com relação à gestão de eventos, gestão das aulas, do centro de treinamento em si. Muita gente que está começando ou já está no ramo, né, chega para mim às vezes e pergunta, pô, caraca, tu faz muito isso, dá certo, como é que eu faço? Ó, eu vou abrir uma arena, é, como é que eu coloco minha quadra, que rede eu compro, onde que eu vou, qual fornecedor, que isso, que aquilo. Assim, é, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né, a conversar e dou dica e tudo mais, mas eu acredito que isso possa ser de certa forma, ter uma rentabilidade de, vamos falar assim, né? A gente pode monetizar isso de alguma forma, né? E até deixar de forma mais clara para as pessoas que, pô, vou montar minha arena ali, o que que eu preciso fazer, qual perfeito. que vão ser os meus bichos papão, tudo mais. Uhum. Perfeito, perfeito. Aí a gente entra no modelo de negócio que é um dos meus favoritos, né? Que é de modelo de consultoria e mentoria, entendeu? Tu pode ter uma vertente. Por que que é um dos meus favoritos? Porque a gente consegue ter um ticket mais alto sem necessariamente precisar de um grande volume de clientes, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha mentoria que ela é R$ 10.000, 12.000, um acompanhamento de 6 meses. E aí eu tiro dúvidas, eu ajudo tudo nessa questão do digital, né? Faço acompanhamento, faço orientação, ajudo na estruturação de copy, de funil, né? Copy que é a parte de escrita, né? De funil de vendas. Então eu ajudo toda essa parte. A mentoria em grupo, né? E eu tenho também a minha consultoria, que aí é um trabalho mais próximo com as empresas, que eu faço o acompanhamento, que aí é um ticket médio ainda maior, que aí eu faço o acompanhamento das empresas e tudo. Então, por exemplo, tu pode ter uma mentoria disso. Quando a pessoa te vier te procurar sobre isso, tu pode oferecer a tua mentoria. E tem dois formatos assim principais, né? Tu pode ter uma mentoria continuada, ou seja, um formato que tu vai estar sempre acompanhando aquela pessoa, né? Que é como a minha que a minha é de 6 meses, né? O ciclo é de 6 meses. Então a pessoa no final de 6 meses, ela pode renovar e a gente continua trabalhando 6 meses. Eu tenho um cliente que está há 10 anos comigo, assim, trabalhando 6 meses e a gente vai renovando, né? Obviamente em momentos diferentes, né? Eu não comecei lá atrás com isso, mas esse formato Uhum, continuado é um formato que eu já uso aí e que funciona. Então, tu pode ter esse formato de uma mentoria continuada, ou tu pode ter o formato de uma mentoria pontual, né? Com começo, meio e fim. Então, digamos que a pessoa quer abrir o CT dela.
talvez faça mais sentido ter uma mentoria com começo, meio e fim para ela, para ajudar ela em toda a estruturação do CT. Parte de custo, parte de localização, a parte burocrática, né? Então tu possa ir nessa linha nesse formato de orientação, entendeu? Que aí é um formato bem interessante nesse sentido, né? E aí, por exemplo, nesse formato de começo, meio e fim, é bem, tipo assim, pode ter 4 encontros, tu pode estabelecer, não tem uma regra específica, 5 encontros, entendeu? Baseado nos pilares que tu vai entregar para a pessoa, tu pode fazer uma listazinha. Ah, primeira coisa, tem que fazer, sei lá, análise de custos, por exemplo, como se fosse a primeira categoria, né? Ah, segunda, fornecedores, pode ser o segundo encontro só sobre fornecedores. Terceiro, ah, gestão, né, do lançamento, contratação, funcionários. Então, tu pode ter os encontros baseados nos pilares para aquilo e precificar esse pacote completo, entendeu? Dessa Ente- assessoria, dessa mentoria, entendeu? Pô, eu acho muito engraçado, né? A gente conversando sobre isso e falando aqui. Ao mesmo tempo que eu me sinto experiente, eu me sinto inexperiente. E eu tô achando isso muito bacana. Vamos lá. Eu me considero como uma pessoa experiente, né? Apesar de pouco tempo no ramo, já testei várias coisas, já passei em diversos lugares, né? É, e eu não estou falando como atleta, eu estou falando nessa parte Uhum. de gestor mesmo. E como Sim. atleta, eu já vivi muita coisa, né? Rodando aí pelo Brasil todo. Então, hoje, nessa minha, vamos dizer assim, nessa minha experiência, obviamente que eu pego, né, muitas coisas que eu conheci, que eu aprendi como atleta, e aí eu vou transformando para esse meu papel que eu tenho hoje como gestor. E Uhum. aí entra um novo papel aí que vem surgindo do zero, que seria para chegar a esse ponto, se tu chegar sentado lá do meu lado para conversar sobre esses assuntos que a gente está falando, né? A criação de um CT do zero, fornecedor, enfim, várias coisas. Eu vou conversar contigo tranquilo, vou te dar dica, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Só que eu não me sinto preparado hoje para chegar e criar uma mentoria ou de fato lançar uma consultoria. Ó, vou fazer uma consultoria com você para Uhum. você abrir o seu centro de treinamento, e tudo mais. Eu não me sinto seguro, não me sin- talvez eu passe essa autoridade para a pessoa, né? Que se eu não passasse, Uhum. teoricamente ela não chegaria até mim. Uhum. Mas eu não consigo visualizar essa autoridade de fato e a segurança de chegar ali para a pessoa e falar, ó, vamos fazer assim, assado, cozido, é, que vai dar certo. Mesmo que eu saiba que vai dar certo. Uhum. E Sim, eu entendo. uma coisa que eu sempre falo, né, eu digo que ele é até meu mentor, um grande amigo meu, o Afonso Bruna de Belém, da ABSOC, ele me instruiu muito no começo, eu tinha muito medo, né? E Uhum. ele sempre falava para mim a seguinte frase: cara, eu posso te falar tudo, mas você vai errar. Você tem que errar e faz parte do Uhum. processo. O meu papel aqui é te fazer errar menos. Ele falava assim: É tu vai isso. errar, mas o que eu quero aqui é que tu erre menos. Mas tu vai precisar errar para te construir o teu processo. Uhum. É isso. Ó, porque assim, por exemplo, né, Railson? É normal essa insegurança, porque assim, você se importa com o resultado da outra pessoa, né? Você quer que a outra pessoa tenha resultado, então você tem esse receio. E é natural isso, tá? E, curiosamente, isso é uma coisa que, com o tempo, continua, porque sempre você vai ter desafios diferentes. Então, por mais que você só aprende a lidar com isso de forma diferente, né? Então, por exemplo, a relação de mentoria e de consultoria não precisa necessariamente que você esteja assim, cara, eu sou aqui o top número 1 do Brasil nesse assunto. Não, é exatamente o que você falou. Você só precisa estar alguns passos à frente daquele mentorado, daquela pessoa.
entendeu? Você precisa estar alguns passos à frente. E aí você vai apontar a direção baseado nisso. Por exemplo, se a pessoa que está começando do zero não tem um CT, e tu já tem 4 anos que tem CT, não é isso? 3, 3? 3 anos, 3 anos. Tu já tem 3 anos, tu tá bem mais à frente do que a pessoa que tá com a ideia no papel, entendeu? Então, a relação de mentor e mentorado, né, ela é muito em cima disso. Ela é uma relação menos técnica de tu apontar para a pessoa todas as direções possíveis e muito mais de tu trazer a tua experiência e fazer exatamente isso que o seu mentor te falou uma vez. Cara, comigo tu vai errar menos. Eu vou te ajudar, eu vou encurtar o caminho, eu vou te apontar as direções, eu vou tirar o que é distração, eu vou tirar o que não é importante, baseado na tua experiência, entendeu? Entendi, Então entendi. fica muito mais leve isso do que, por exemplo, é, algo extraordinário, algo, tu vai orientar baseado no que tu sabe. E a pessoa que está te procurando, ela já está ok com isso, entendeu? Ela já é isso que ela precisa. E esse alinhamento é muito importante, né? Do que você vai entregar baseado na sua experiência, do que você já fez, do que você já vivenciou, entendeu? Então isso torna tudo um processo mais leve, entendeu? Torna o processo mais leve de mentoria, de acompanhamento, entendeu? Falando assim, realmente assusta, né? Quando a gente fala por mentoria, de consultoria, algo. A gente está falando de profissionalismo, né? Agora, Uhum. quando a gente está falando de coisas no natural, pô, chegou ali, sem nenhum planejamento ali, a gente vai conversar e tudo mais. Caraca, meu irmão, flui É, tranquilo, flui da melhor forma possível. Agora, colocou um negocinho diferente ali, falou de ter um pouquinho mais de profissionalismo. Opa, eu já assusta. por Assusta exemplo, a porque minha ali mentoria. tu tem que estar preparado para isso, né? Eu vou te dar o exemplo da minha, né? Por exemplo, a minha mentoria, ela é como se fosse uma folha em branco. Eu tenho toda a minha experiência de marketing digital de mais de 10 anos, de marketing digital, de campanha, de lançamento, com gente famosa, com gente que começou do zero, com artista internacional, com autor de livro best-seller, com gente que era totalmente desconhecido e ficou conhecido. Então eu tenho toda essa experiência, toda essa bagagem, tá tudo na minha gaveta mental aqui. Só que, Show. o que que acontece? Quando eu venho para mentoria, eu faço assim, cara, é uma folha em branco. A gente vai construir junto. Porque não é sobre as coisas que eu já vivi antes da minha experiência. É sobre o que eu vou te ajudar a construir a partir de agora. Entendeu? Então, eu trato muito dessa forma. Então, por exemplo, cara, e obviamente eu tenho essa bagagem, mas eu não, tipo assim, vamos construir isso, vamos fazer aquilo. Não é muito sobre isso, é o que a gente vai fazer a partir de agora, juntos, nessa relação de troca. É a mesma coisa que tu pode fazer, no, por exemplo, se alguém te procura para fazer uma mentoria, tipo, cara, me ajuda. Aí tu pode ter. Eu tenho duas maneiras. Eu aprendi isso com um cara russo. Eu achei legal isso. Eu nunca esqueci. Foi no evento do Fórmula de Lançamento 2013 que eu fui. E ele tem uma frase lá que ele ensinou lá pro pessoal que era assim, ó. Ele disse que as pessoas procuravam ele para falar e tudo mais, né? Ele é até falecido, esse cara. Aí as pessoas perguntavam assim para ele, ó, pediu orientação a ele, ele dizia assim, ó, eu tenho uma consultoria, eu só não me lembro o nome, né? Eu tenho uma consultoria e uma mentoria. Qual que você prefere? Não eram esses nomes, mas o conceito é esse. Aí a pessoa dizia assim: qual que é a diferença dos dois? Aí ele dizia assim: ó, a consultoria, a mentoria, um exemplo. Não é esse nome, cara. É como se fosse, eu tenho o A e o B, né? Eu tenho um Uhum, A e o B. Qual que é a diferença dos dois? Ele disse assim: ó, o B é gratuito e é gratuito e é rápido e eu vou te ajudar assim, assim. É como se fosse isso, cara. O B é gratuito. E o A é pago, mas eu vou te acompanhar, eu vou ter orientação, eu vou te guiar, eu vou te acompanhar no WhatsApp. É como se fossem as descrições da mentoria dele, né? E o outro é gratuito. Aí a pessoa diz assim, ó, eu quero o gratuito. Aí ele diz assim, ó, então compra a consultoria, que seria o principal, entendeu? uhum. Tipo, tu fala, eu tenho dois processos. Então é a mesma coisa, tipo, tu consegue ajudar a pessoa se tu marcar com ela uma conversa, o cara quer abrir lá o CT. Tu marca com ele, vamos tomar um café e eu vou te orientar. É uma coisa. Mas uma coisa completamente diferente é se tu, cara, cada 15 dias eu vou te encontrar no Zoom, ou cada 15 dias a gente vai ter uma reunião, tu vai ter o meu grupo de WhatsApp, vai ter um grupo comigo no WhatsApp, eu vou te orientar e eu vou te dar a direção de o que eu faria se eu estivesse no teu lugar baseado na minha experiência.
é isso que tu promete numa mentoria, entendeu? É esse o formato. Porque aí fica uma coisa mais leve. É dessa forma que eu faço na minha, né? Na minha mentoria, né? E é uma forma que funciona muito bem, porque aí a pessoa vai baseado no que você, nesse alinhamento, entendeu? É uma coisa muito mais leve. É diferente do que é feito às vezes no mercado, tipo assim, se tu fosse prometer pro cara, eu vou te ajudar a abrir o teu CT e tu vai faturar, sei lá, R$ 100.000, um exemplo, vai fazer R$ 50.000, tu vai ter, tipo, tu não vai colocar essa promessa. Entendi. O que é que tu vai prometer? Ó, a cada 15 dias a gente vai se reunir, eu vou te orientando em como eu faria, e eu vou te orientar nesses 5 pilares, nesses 3 pilares. Tu vai ter meu WhatsApp, vai poder tirar dúvida comigo, e eu vou te acompanhando nesse processo. E a cada desafio novo a gente vai evoluindo nisso. É essa a essência, entendeu? E aí, e o que é legal é que tu pode transferir, por exemplo, né? Vou fazer até um exercício contigo. Numa relação de. E aí, isso aqui pode até te libertar dessa insegurança, né? Numa relação de mentor e mentorado, quem tem a responsabilidade de gerar, é o mentor que tem que gerar mais valor, ou é o mentorado que tem que conseguir extrair o valor? O que é que tu acha? Doutorado tem que extrair o valor. É isso, é exatamente isso. Então, tipo, nessa relação é o mentorado, é a pessoa que está do outro lado, que ela tem que conseguir extrair o valor para ela, entendeu? Então não tá na tua responsabilidade necessariamente. Tu que tem que, obviamente, tu vai cumprir o teu papel, tu vai entregar tudo que tu sabe, mas a responsabilidade de pegar o que tu sabe, essa matéria-prima que tu tem, do teu conhecimento, e colocar em prática é do teu mentorado, entendeu? Entendi. Por exemplo, Faz sentido. eu treinei jiu-jitsu 6 meses antes da pandemia. Tava indo, tava treinando e tudo mais, tava super empolgado, super feliz e tal. Aí, bum, deu a pandemia. Eu até ganhei um grau. Ai, meu Deus, que legal. Aí eu ganhei um grau, né? Aí tava super feliz. Deu a pandemia, eu parei. Por causa da pandemia, ficou fechada a academia e tudo mais. Aí depois eu passei um tempo em São Paulo, depois passei um tempo em Porto Alegre, voltei. Até hoje eu não consegui, tipo assim, não é que eu não consegui, mas eu não encaixei na minha rotina voltar a treinar. Mas todo dia eu penso em treinar e tudo mais e tudo mais. Tipo, o fato de eu não ter continuado evoluindo não foi culpa do mestre, foi porque eu não tô aplicando, eu não tô treinando, entendeu? Então, é a mesma coisa. Se a pessoa fechou uma mentoria contigo, tu vai entregar o teu máximo, tu vai estar presente, tu vai estar lá e tu vai dar a tua visão. Mas quem tem que pegar e colocar em prática e colher os frutos, que o fruto é dela, é o teu aluno, entendeu? Entendi. Entendi. É isso daí, pegando e transformando ali para minhas aulas, né? Falando das minhas aulas de vôlei, eu tenho um aluno, né? Que ele pega com o mesmo treino, ele evolui 10. E eu vou ter um aluno que o mesmo treino ele vai pegar e vai evoluir 5, vai evoluir 4. E aí vai dar, eu acho que vai da O Railson é o individualidade de mesmo. cada. Exato, eu vou ser o mesmo, a aula é a mesma, vai da individualidade de cada um, da entrega de cada um. Tem aluno que eu chego lá, ele pega a bola e vai bater bola na parede. Ele pergunta, professor, o que eu estou fazendo errado? Tem um aluno que chega lá e ele fala assim, meu professor, quero usar o joguinho. Pô, o Uhum, cara não vai aprender a jogar vôlei fazendo joguinho. E eu até uhum, falo, tá? Às vezes parece bruto, uhum, mas não é. É o seguinte, se a pessoa quer jogar, tá? A pessoa quer um joguinho, ela pega e ela investe ali no aluguel de quadra. Aqui na região, vamos supor, R$ 80. Ela vai pagar uhum, R$ 80, ela vai jogar com os amigos dela. Esse R$ 80 vai ser dividido no número de pessoas que ela vai chamar para jogar com ela. E ela vai estar fazendo algo que ela quer ali. uhum. Concorda comigo? Ela Sim. tá se divertindo. Não, ela está investindo no valor mais alto, no ticket mais alto na minha aula, para aprender, para evoluir. Aí ela está desperdiçando esse tempo de aprendizado para fazer algo que ela pode fazer com um custo muito mais baixo. Uhum. Concorda comigo? É Sim. óbvio. Uhum. Hoje em dia, né, na minha aula eu estruturei ela, né? Tem as fases os processos ali, tem as fases. Então eu estruturei ela para que a gente tenha ali, né, o joguinho. Mas, cara, ele não é o que o aluno precisa. É óbvio, Uhum. para a saúde mental, né? É óbvio, ele é necessário. Mas, assim,
quando a gente fala de aprendizado, né, aquele aluno, quando eu entrei nesse ponto porque a gente está falando de evolução. Cara, os alunos que Uhum, mais evoluem comigo são os alunos que deixam de lado o joguinho. Cara, o cara vai ali e, pô, professor, esse fundamento e é isso, não, o que que eu posso fazer em casa? Vou chegar um pouquinho mais cedo, ou então uhum, naquela uma horinha que ele tem ali, né? Porque hoje em dia a correria do nossa é muito grande de todo mundo, então se aquela pessoa uhum. ela se compromete com uma hora no treino, ela vai ali, uma hora do treino, ela vai e entrega exatamente o que ela pode em uma hora. Então, eu acho isso daí incrível, né? A gente tem alunos desses perfis aí diferentes. Sempre vão Perfeito, existir. Sempre vai existir. perfeito. E aí, na tua mentoria, digamos, de gestão, é o mesmo princípio, porque, tipo assim, digamos, a essência é a mesma, o teu conhecimento é o mesmo. É a mesma coisa eu, por exemplo, ó, olha que curioso. Eu tenho clientes que me pagam 120 mil por ano, que são os contratos de consultoria. Eu tenho clientes que me pagam 60, que é um formato de consultoria que eu entrego uma parte mais específica de copy e tudo mais. Aí eu tenho clientes que me pagam em um ano, fica 24, né? Que seria dois ciclos de mentoria, né? Que é 12. Então ficaria 24. E eu tenho gente que conversa comigo, que troca orientação comigo e que, tipo, gratuito, ou sei lá, alguma coisa, algum job, algum serviço específico. E por incrível que pareça, em teoria, as pessoas que pagaram menos, elas deveriam aproveitar mais, né? Porque querendo ou não, eu sou a mesma pessoa. Só que, o que que acontece? Às vezes a pessoa que paga mais, ela se compromete mais, né? E o Rodrigo é o mesmo, eu não consigo, tipo assim, a minha entrega é a mesma, né? A minha cabeça é a mesma, o repertório é o mesmo. Eu consigo, aqui eu só vou falar até aqui. Eu não consigo fazer isso, né? Isso aqui você é o mesmo, é a mesma coisa você. Vai ter o aluno que vai estar super mais comprometido, vai ter o aluno que vai querer ir no ritmo dele, e tá tudo certo. Agora, o que é importante nisso é você entender que a pessoa às vezes vai querer ir no ritmo dela, né? E faz parte, né? Então é legal ter essa visão de negócio. Então a tua mentoria, tu pode fazer exatamente essa pegada, que seria, ou pode ter uma mentoria começo, meio e fim, que seja específico assim, alguém te procurar, claro, vamos fazer tantos encontros, sei lá, 2 meses, um encontro a cada 15 dias, né? Um exemplo, tá? Só para ficar didático. Vamos fazer tanto tempo. Ou tu pode fazer de continuada, né? 6 meses, seja uma de gestão, por exemplo, o cara precisa de orientação com a gestão. Tu pode a cada uma vez no mês trocar uma ideia com ele, com o dono do CT, alguma coisa do tipo. E é baseado na tua experiência, entendeu? Não é uma coisa que tu vai ter que trazer coisas que tu não sabe. É essa troca do que ele precisa e do que tu sabe. Faz sentido? Interessante. Interessante. Faz sentido, sim. Tu já tem pessoas agora que tu, se oferecesse algo assim, elas comprariam? Cara, se eu parar para pensar ali, listar, eu teria mais pessoas que entram em contato comigo para fazer coisas do tipo, né? Inclusive, se ela escutar esse podcast aqui em algum momento, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Eu estou muito feliz que recentemente é, meio que foi vamos dizer assim, uma mentoria, uma consultoria com uma amiga minha, né, Uhum, que a gente jogava vôlei no nosso estado, na nossa cidade junto, né? E aí eu não moro mais em Belém. Fui para uhum, Belém e a gente se reaproximou. Ela está trabalhando no mesmo ramo que eu, que é o vôlei de praia. Lá em Belém é muito fraco, né? Vamos dizer assim, a uhum, modalidade. E, cara, eu vi por que que eu me dispus a ajudar ela, vamos dizer assim, né, a estar ali presente com ela, dando dica e tudo mais, porque eu vejo que ela está no caminho que realmente é, ela quer fazer o negócio acontecer. Essa, uhum. essa, essa Tá é a disposta? realidade. Isso, essa é a realidade. Dá para tu ver. Meu irmão, tá na chuva, vai ser com chuva. É na grama, vai ser na grama. Ela vai fazer acontecer onde ela estiver. E aí eu percebi que eu comecei daquela forma. E Legal. quando eu comecei, eu precisava de alguém ali, né? Me dar Uhum, uma perfeito. dica, pô, faz assim, faz assado. Ela, ela estava num momento não muito bom, assim, meio que numa enrascada, vamos dizer assim. Uhum, Ela não estava sendo aproveitada muito bem. Eu falei, cheguei, dei um toque nela. Eu falei, ó, você pode fazer muito mais.
Você Legal. pode ir muito além. Faz assim, assado, vai por aqui e, cara, faz muito sentido. Inclusive, eu vou, após aqui o nosso bate-papo, eu vou mandar uma mensagem para ela, até para ela me dar um feedback sobre isso, do que mudou para ela depois que eu apareci, vamos reaparecer na vida dela, vamos dizer Uhum. assim. Ó, tipo, tu já mentora, entendeu? Isso que você fez é uma mentoria, cara. Tipo assim, ó, tu tá vendo um ponto cego, tu tá vendo um potencial não explorado, e tu assim, ó, fulano, ó, tem isso aqui pra fazer. Ó, fulano, ó, dá pra tu ir mais. Isso já é mentoria. A diferença é que você fez isso, tipo, sem precificar e sem cobrar, entendeu? Mas isso já tem uma característica de mentoria, entendeu? Que pode se É, transformar num produto. Porque aí, tendo um produto, fica bom para os dois lados, porque tu se compromete com a pessoa, ela vai ter um espacinho ali na cabeça dela que tu vai estar, tem a fulana de tal. É porque vai ter um compromisso maior, né? E ela vai ter um espaço maior na cabeça dela. Eu tenho um mentor, né? Chama o Vitor Damasio, ele fala que o dinheiro ele é um balizador de compromisso, né? Então, às vezes, só o fato de você cobrar, os dois vão se comprometer mais. Você se compromete mais em entregar, em estar pensando, em estar lembrando, em ter um cuidado maior, enviou alguma coisa, lembrou da pessoa e manda. E ela, pelo fato dela ter pago, ela se compromete mais também. Entendeu? Ela leva mais a sério, ela leva um compromisso maior, ela dá o feedback assim, ó, Railson, aconteceu isso, e aí, o que que tu acha? Ou então ela vai te dar um retorno. Ó, isso aqui foi legal, isso aqui tá dando certo, e aí? Entendeu? Então fica ganha-ganha. Ambos os lados ganham e todo mundo cresce, entendeu? ca- caraca, jamais imaginei que a gente fosse chegar, né, nesse ponto, né? Inclusive, a gente está falando de gestão, nem está falando Uhum. Sim. das aulas em si, né? E, cara, desenrolando a conversa aqui, a gente chegou nisso e foi o que tu falou. Eu já mentoro, Uhum. né? E Isso. assim como ela, tem outras pessoas, mas ela é a que realmente é onde eu vejo que ela teve resultado porque ela se comprometeu, né? Uhum. E constantemente, eu acho que tem umas 2 semanas aí que ela entrou em contato comigo, ó, tá acontecendo isso e isso, o que que eu faço? Aí, E é eu isso. sempre, Isso é mentoria. Uhum. sempre no final das nossas conversas, e tudo mais, às vezes eu falo para ela, né? E a questão do comprometimento por conta que, como a gente não tem, vamos dizer assim, esse ticket, né? Eu não tenho tanto esse Uhum. comprometimento, mas eu me deixo à disposição, eu falo, olha, me manda uma mensagem, se eu não conseguir te responder e for urgente, me liga, que eu tô aqui para Uhum. te ajudar, tô aqui para te ajudar. Quero te ver Uhum. crescer. E às vezes ela manda uma mensagem ali, eu não respondo, ela, ei, me socorre e tudo mais, e eu tô ali, né? Uhum. Acabei de me visualizar mentorando uma pessoa. Valeu, obrigado. Perfeito. É, cara, é isso. E aí, o que que é legal, o que que é a mágica nesse jogo de mentoria? É que assim como ela, tu pode ter 10 pessoas muito parecidas com ela, com as mesmas características que ela, e tu ter um grupo, entendeu? 5 pessoas, talvez 10 seja um pouco difícil visualizar, mas 5 pessoas, 6 pessoas, e aí tu tem um grupo de mentoria, entendeu? Tu tem um grupo, pode atender individual ou pode atender em grupo, né? Tu pode atender individual ou em grupo. E o que é legal do grupo? Se for um grupo, todo mundo às vezes está num momento parecido, então a dor de um ajuda na evolução do outro. Entendeu? Às vezes tem um que está passando por uma coisa e aí a outra pessoa aprende com isso. Então, tu pode começar nesse movimento individualmente, mas quem sabe tu pode ter um grupo, 3, 4 pessoas e fazer essa troca entre eles, entendeu? Então É interessante. Eu até visualizo algumas coisas, aí tudo está fazendo sentido e o horizonte vai se abrindo, né? Eu falei dessa Uhum, pessoa e já estou conseguindo linkar mais umas duas, três que às vez ou outra me procura e que eu estou ali no pé e estou vendo a pessoa também se desenvolvendo. E, caraca, é bizarro o quanto isso pode fazer sentido, não só para mim, né? uhum, Porque eu acredito que o mais importante, inclusive, né, eu acho que esse é o segredo, né, como professor, eu ver os meus alunos se desenvolvendo e eu aprendo com eles a cada treino. Então, sim, assim, eu tô com um auxiliar hoje, né, numa das minhas unidades. E ele não é professor, né? Tá se formando. E ele
gosta de jogar vôlei só, e eu vejo que ele é dedicado. E ele chega assim e fala: Caraca, eu tô aprendendo muito, eu tô visualizando muita coisa. E eu falo para ele: é, Cara, eu planejo 60%. Os outros 40% você desenrola no momento que você chega na quadra. Porque tudo muda, tudo muda. Uhum, Às vezes você chega lá, o teu aluno está com dor de cabeça, o teu aluno passou por um problema em casa, no trabalho, ele quer 10, 15 minutos de conversa. Então você precisa saber ser flexível, você precisa se adaptar. Você planeja uma aula para 10, e se faltar os 10 e forem só dois, forem quatro, o que que você vai fazer? uhum, Você não pode ser uhum. engessado, você tem que Sim, saber se transformar. Então, o que importa é o final, né? O objetivo final ele tem que ser o mesmo. isso. Agora, o caminho ele pode ser diferente. Ele pode ser É, diferente. Você tem que exatamente. saber, você vai ter que saber improvisar, né? Eu acho É. que é um dos grandes segredos ali. É exatamente isso. E como você já dá aula, essa transição do formato para mentoria é muito tranquila para ti, porque aos poucos tu vai só pegando essa relação da mentoria e entendendo isso e ajustando, entendeu? Mas a essência é a troca, é a passagem do conhecimento. A essência é a mesma, é a passagem do conhecimento, é a passagem da tua experiência para aquela pessoa, entendeu? Então eu vejo assim, por exemplo, né? Eu existe uma estruturação de modelo de negócio no digital que é a maneira, eu sempre visualizo assim, né? Por exemplo, você pode, para você fazer 1 milhão no ano, né? Um exemplo, você pode fazer uma venda de 1 milhão, sei lá, o cara vendeu um imóvel, então ele fez uma venda, então, 1 milhão vendeu um imóvel, sei lá, vendeu um carro mais caro, sei lá, alguma coisa, um terreno, tal, beleza, uma venda só. Mas se você fizer 100 vendas de 10 mil, você também faz 1 milhão, né? Se você fizer 100 vendas de 10 mil, então 100 vendas de 10 mil. Se você fizer 1.000 vendas de 1.000, você também faz 1 milhão, né? 1.000 vendas de 1.000, também faz. Aí vai para os mais complexos, né? Se você fizer 10.000 vendas de 10, seria o jogo do e-book, entendeu? Tem que vender Entendi. muito para ter um resultado muito mais alto, né? Ou então, se você fizer, sei lá, 1 milhão de vendas de R$ 1, você faz 1 milhão, que é o jogo dos bancos, né? Eles cobram ali umas taxinhas. Ali vai fazer uma transferência, cobra uma taxa. O cartão de crédito é exatamente isso, cobra uma taxazinha. Só que ele cobra de tanta gente que ele faz 1 milhão, às vezes um dia, sei lá, entendeu? E aí, para nós, meros mortais, quais os jogos mais fáceis da gente construir um negócio de um digital forte, né? É 100 vendas de 10 ou qualquer algo assim. Então, se você faz, por exemplo, na minha mentoria, ela é 12, né? Ou 10. Se eu tenho 100 mentorados que renovam comigo, ou se eu tenho 50 que renovam a cada 6 meses, eu faço 1 milhão no ano. Então, não é um número, tipo, 50 pessoas, um exemplo. São 50, ou são 100 em um ciclo, né? Ou se for a metade disso, sei lá, se for 5 mil, é só fazer esse cálculo, né? Ah, é 5 mil, então eu tenho que ter 20 pessoas, né? 20 vezes 5, em 2 ciclos, né? Vezes 5 mil. É isso mesmo? Deixa eu ver, calcular. Não, 50, né? 50 ou 25 levando em consideração o ano, entendeu? Seria a metade, né? Ou então 1.000 de 1.000, que é uma assinatura, é um portal, 1.000 de 1.000, né? Tem um portal, tem alguma assinatura que você vende 1.000. E aí, para quem não comprou o produto principal, você oferece o mais barato, entendeu? É no formato que eu tô agora. E eu já tinha meus produtos mais caros, né, de consultoria, que aí eu cobrava um ticket mais alto, né? Mas é mais fácil. Então, por exemplo, a tua precificação pode ser muito nessa ótica. Um exemplo, se tu cobra R$ 5.000 para essa pessoa que quer uma mentoria contigo, eu não sei como que funcionaria essa precificação, como é que tu se sente relacionado a isso, mas entre 10 e 5, como que tu se sente para fazer um ticket desse? Cara, eu confesso que a gente começou a falar de mentoria e tudo mais. Eu tô realmente pensativo como que eu conseguiria precificar isso e o que que faria sentido, porque aí você está falando, a gente está falando sobre ciclos, né? Ó, eu vou te fazer um Uhum, acompanhamento de 6 meses pelo valor uhum, X e tudo mais. E aí é que a gente está pensando no valor cheio.
a pessoa que vai contratar, ela vai pensar no valor que vai sair dela, do bolso dela no mês. Eu Exato, estou pensando pelo meu lado, mas eu preciso exato. visualizar se eu tivesse sentado na outra cadeira. Pô, será que esse valor cabe no meu bolso no mês? Porque ela não vai olhar no cheio. Ela vai olhar no valor Exato. dela que Valor vai mensal. sair. Isso, Uhum, no exato. mensal. Então, é, eu acredito que tenha que ser alguma coisa que faça sentido, obviamente, para mim, e faça sentido para a pessoa. Porque não adianta eu pegar e botar 0000 no final e a pessoa olhar para mim e falar: porra, realmente a tua mentoria faz sentido, eu quero muito, mas não cabe no meu bolso. Uhum, Aí isso. aí ela sai da minha fila e vai para a fila de outra pessoa, que pode ser que não entregue a mesma coisa que eu, mas Uhum, ela consiga se desenvolver de alguma forma. isso, exatamente. Esse é o preço cheio, né? Mas aí, por exemplo, Uhum. digamos que. Vou dar um exemplo só para ficar didático, mas digamos que tu cobre 5 mil na mentoria. Tá. 90 dias, um exemplo. Ou, Uhum. sei lá, 6 meses. Esse valor tu pode diluir ele. Ó, ou é 5 mil à vista, ou 3 pagamentos de 2. Um exemplo. Entendeu? A pessoa paga 3. E aí tu faz um acompanhamento de seis meses com ela. Uma possibilidade. Entendeu? Esse valor tu acha que ela caberia para. Acho que sim, né? A pessoa tá montando um CT de vôlei lá pagar R$ 2.000 para ter toda a tua bagagem, toda a tua orientação, tudo. Vale muito mais a pena. Tu vai economizar muito mais para ela com as decisões que tu vai ajudar ela a tomar, entendeu? Eu acredito que o que se encaixa muito mais na realidade, né? Óbvio que a gente vai ter exceções, tá? Uhum, Mas é ter um valor cheio, tipo, que nem você falou aí, tipo, tu vai pagar vai ser um valor total, vai dar R$ 6.000 e tu vai pagar isso daí em parcelas de R$ 1.000 por mês. Pode ser que faça sentido para a pessoa. Tu vai uhum, pagar em parcelas de 500, né? uhum, Eu acredito que seja nessa proporção. Se a gente tiver algo que a pessoa tenha que pagar um valor acima de R$ 1.000, eu acredito que ela não esteja preparada hoje. Pensando em começar, tá? Eu estou pensando porque eu comecei assim. Eu lembro que na época eu fui atrás de uma mentoria e eu uhum, pagava em torno desse valor. Eu me sacrificava, obviamente, eu uhum. sabia que aquilo faria sentido para mim em algum momento, me ajudaria, e aí eu me dispus a pagar aquele valor. É isso. Mas é isso. É essa pegada. Porque assim, tipo assim, ele tem que ser um valor levemente desconfortável, entendeu? Por quê? Porque senão a pessoa não se compromete. Tem isso também, entendeu? Então, às vezes, é bom que seja um valor levemente desconfortável, porque a chance da pessoa se acomodar é muito grande se for um valor. É tipo a pessoa que paga Smart Fit. Ah, o cara vai lá no automático, às vezes fica ali no débito automático, sei lá, no Smart Fit ou outras dessas academias, Não e a vai. pessoa não vai tipo, fica lá e não se compromete. Entendeu? Então é importante que seja um valor levemente desconfortável, obviamente que caiba dentro do bolso. Obviamente que e o mais importante disso tudo é o quê? É tu conseguir mostrar para ela que tu gerou retorno sobre o investimento, entendeu? Por exemplo, eu tenho dentro da mentoria, né? Às vezes eu ajudei a pessoa a criar um produto que ela não tinha antes e só com esse produto ela já faturou muito mais do que ela tá me pagando, entendeu? Ou ajudei ela a fazer uma estruturação dentro do modelo de negócio dela que ela não tinha, que ela agora consegue fazer, cobrar em grupo ao invés de cobrar individual, e isso aumenta a hora dela, por exemplo. Ou, às vezes, eu consegui fazer uma estruturação na oferta da pessoa que ela cobrava muito barato, que ela cobra muito mais caro, que ela vai colher os frutos disso por um longo prazo, e eu não vou receber royalties por isso, mas foi só aquela orientação. Então você conseguir mostrar para essa pessoa, sei lá, digamos, essa mentorada, ela fechou contigo 6 mil, tá bom, esse é o que ela vai pagar. Mas, digamos, às vezes tu vai dar uma orientação a ela, sei lá, de uma forma que tu faz com os fornecedores, que ela já vai economizar muito mais do que isso, entendeu? E aí é onde que tu precisa mostrar para ela isso. Às vezes tu ajudou ela a tomar uma decisão de negócio, ó, não vai para essa região, porque essa região talvez tu não consiga ter cliente suficiente. Vai para essa outra região, que tu vai ter muito mais. Um exemplo aqui, né? Então é essa pegada que tu vai conseguir já gerar esse retorno muito maior para ela, entendeu? Isso daí é interessante. E me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Vou, Uhum. vou, vou bater a cachola depois. É, entendeu? É,
deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você se sente com relação à concorrência? Por que que eu estou Uhum, perguntando isso? É, hoje, hoje, eu opero numa cidade pequena, relativa, não é uma capital, vamos dizer assim, então é uma cidade pequena, mas Londrina não é pequena, tá? Londrina uhum, tem seus 600 mil habitantes aqui, então não, eu acho que não é uma cidade pequena, mas comparado com as grandes capitais, é obviamente que a gente tem um público que se conhece, inclusive, né? sim. É, quando eu falo relacionado a vôlei, é muito difícil falar de uma pessoa que na região eu não ter visto, eu não ter escutado falar, a não ser que realmente seja algo mais distante, né? Uhum, Mas a galera aqui é muito nichada, se conhece muito, muito regional. E aí a gente tem eu acredito que eu considero um problema muito grande aqui na região, que é a questão de pequenos grupos, uma concorrência não saudável, tá? uhum, Eu sempre achei o seguinte: o concorrente ele tem que te fazer evoluir, ele tem que te fazer evoluir, mas ele não é um inimigo. Eu não consigo uhum, visualizar meu concorrente como um inimigo. Então, assim, para eu ser melhor que o meu concorrente, eu não preciso falar mal dele. Tu uhum. concorda comigo? Concordo. Eu não preciso falar mal dele, eu não preciso falar mal do produto dele, tá? Eu posso até Uhum, achar que ele está fazendo errado, posso achar que o produto dele não faz sentido, mas uhum, o produto é dele, tá tudo bem e ele faz do jeito que ele bem entender. uhum, Então, hoje eu me vejo ali meio que combatendo essa cultura regional, né, uhum, vamos dizer assim, de cidades menores, de ter pequenos grupos, de se envolver ali em fofocas, o fulano treinou aqui, não, não gostou porque fulano fazia isso. Então, isso daí eu consegui adquirir com experiência do, dos anos que eu venho dando aula, que eu entrei uhum, no ramo, né? Então, quando eu comecei, eu era uma pessoa que estava sempre ali envolvido, no meio dos alunos, e acabou que, em algum momento, isso me fez mal, né? Me fez mal, assim, que eu estava muito envolvido em tudo, tudo gerava fofoca e tudo mais, e sim. hoje eu me considero uma pessoa mais, vamos dizer assim, neutra. Tô ali, mas Tá. não tô. Tô ali, mas não tô. E eu acredito até Uhum, que esse seja o caminho, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de me relacionar, mas eu procuro estar, tipo, quietinho ali no meu na medida certa, né? canto, na medida certa, eu acho, e eu acredito que esse seja o segredo, né, para que você consiga trabalhar em paz. Sim, sim, total. Vamos falar assim. Então, queria escutar, né, um pouco do que tu tem a dizer sobre isso, né, sobre essa questão desse relacionamento, de concorrência, como que, como que você age e como que você se relacionaria no meu caso aí. Boa. Eu vou procurar responder baseado muito na minha experiência, né, nesse sentido. O meu mercado, assim, que é o mercado que eu tô, o mercado digital, ele tem uma concorrência, né, tem uma concorrência, e ele tem muitas, tipo assim, vertentes diferentes, é como se fossem escolas diferentes dentro do mesmo mercado. Então, tipo, tem a turma que é só lançamento, né, que faz lançamento. Tem a turma que fica vendendo todos os dias. Aí tem o pessoal que fala mais de high ticket, né, que são produtos mais caros. E muitos deles, eles ficam se degladiando, né? Tipo assim, um fala mal do lançamento porque o modelo dele é melhor. Um fala mal do formato de venda todo dia, porque é melhor vender produto mais caro. O que vende mais barato diz que vender caro não é bom. E o que vende mais caro diz que vender barato dá azar. Então fica nessa guerra aí, né? Como que eu geralmente faço? Eu nunca levantei nenhuma bandeira específica. No meu caso, né? Eu nunca levantei nenhuma bandeira específica. E eu coexisto com todas essas realidades. Então, por exemplo, no meu caso, eu procuro adequar para o meu cliente o que eu vejo que é melhor para ele naquele momento. Então, cara, tem gente que fala super bem para a câmera.
eu não vou dizer para essa pessoa não fazer live. Eu vou dizer, cara, vamos explorar isso aqui, porque tu tem essa habilidade, tu fala bem, tu desenrola, fala bem pra câmera, manda bem de ao vivo. Tem gente que já tem pavor de entrar ao vivo. Aí para essa pessoa eu digo assim, não, vamos trabalhar com uma estratégia gravada. Eu vou te entregar, vou te ajudar com o roteiro, vou te estruturar e tu faz. Então meio que eu procuro, eu não entro muito nessas tretas, né? E eu procuro usar o que eu procuro adequar para o meu aluno, para o meu cliente, o melhor. Então, eu sigo muito do princípio, que é um princípio que o McDonald's tem, que eu otimizo para o cliente, entendeu? E não otimizo para o mercado. Então, o McDonald's tem isso. Eles inovam baseado no cliente. E eles já fizeram várias inovações super interessantes que foram copiados por concorrentes, mas não porque eles viram de outras pessoas. Eles resolvendo uma necessidade do cliente. Um exemplo, né? Eu estava numa palestra, isso eu vi numa palestra que eu fui num evento lá em São Paulo, e aí tinha um cara do McDonald's falando, né? E ele estava falando um pouco desses princípios. Aí ele falava que, por exemplo, no McDonald's tinha um drive-thru, né? Que é aquele, tinha não tem, né? Que é aquele carro que vai e você compra ali, e você Uhum, compra e recebe, certo. não para, né? Eles diziam que eles tinham uma reclamação constante lá no McDonald's, que eram de pessoas que não queriam entrar, tipo assim, que queriam comprar e ir embora, mas elas não queriam entrar e ficar na fila e tudo mais. Então eles tinham essa. Só que o drive-thru só atendia quem tivesse de carro. Aí eles lançaram, baseado nessa otimização, o drive-thru para todos. Então, por exemplo, se a pessoa fosse a pé, eu não quero entrar no lá, eu quero ser atendido pelo drive-thru. Antes eles não atendiam, agora eles atendem quem tá de bicicleta, quem tá de carro, quem tá moto já atendia, né? Mas eles atendem qualquer pessoa que não necessariamente queira Eu não sabia entrar na disso, loja. não. Eu não sabia É. disso, não. E aí eles otimizaram baseado no cliente, entendeu? Então eles fizeram isso. Ó, e aí se você for a pé lá, não quero entrar, eu quero ir aqui. Eles atendem, pelo menos naquele momento foi o que eles falaram. Não sei como é que funciona o esquema de franquias, né? Mas Uhum. eles falaram isso, que eles atendem, se eu for no, não quero entrar lá, eu quero ir aqui mesmo e receber. Beleza, então eu vou e recebo. Outra coisa que eles fizeram lá, olha isso aqui, olha o detalhe, ó. Eles fizeram a pesquisa e aí os clientes reportaram para ele que os atendimento de boné o cliente não gostava muito. E eles foram investigar por quê. Aí o que que acontecia? Quando a pessoa estava aqui tirando o pedido, ela fica de boné, ó. Então, praticamente, eu não estou tendo contato visual com o cliente. E os clientes não se sentiam tão conectados. Aí eles trocaram o boné, que tem a aba aqui, pela aquela bandana, né? Porque na bandana, eu estou tendo contato visual com o cliente o tempo todo. E aí, meio que isso também foi copiado. Então, eles otimizam baseado no cliente, né? É uma forma de você inovar sem necessariamente depender de olhar para a concorrência. Eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito dessa ótica, assim, né? De ter mais esse olhar no cliente. E aí tem um cara americano que ele fala que ele otimiza para o cliente que fica, porque tem aquele cliente que vai embora, né? Tem o cliente que vem e vai. Ele não otimiza para o cliente que vai embora. Por quê? Porque às vezes esse cara chama Frank Kern, né? Ele tem uma coisa que é muito interessante que ele fala, que é assim, ó. Ele disse que ele fez uma pesquisa com uma turma que saiu de um treinamento dele, né? Compraram e meio que pediram reembolso, né? E aí, nessa pesquisa lá, eles identificaram que, tipo assim, por que que você saiu, né? Por que que você não ficou? Ah, porque tinha uma turma muito grande. E a Ah, pessoa que saiu queria uma coisa mais exclusiva, achou ruim. E aí depois ele fez uma pesquisa interna para as pessoas que ficaram. E aí, por que que você ficou? Por que que você gostou? Aí sabe o que que tinha lá? Ah, porque é uma turma muito grande e eu gosto da diversidade. Então, o mesmo fator que fez algumas pessoas saírem, fez outras ficarem. Então ele tomou, e isso aconteceu várias vezes. Então ele tomou uma decisão estratégica de que ele nunca otimiza para o cliente que sai. Entendeu? Então o cliente saiu, às vezes ele saiu, ele fala uma coisa, mas que não necessariamente é. Então ele otimiza para o cliente que fica. Tá, por que que você está na mentoria? Por que que você está no produto? Por que que você está sendo meu aluno? E por que você continua? Entendeu? Porque às vezes esse cliente que sai, ele vai te dizer um feedback, mas é a mesma coisa que o cliente que está lá dentro gosta. Entendeu? caraca, que louco.
Então, sei lá, às vezes vai ter, digamos que no teu CT, sei lá, vai ter um cliente que saiu. Aí é normal, às vezes, a gente querer, deixa eu entender porque essa pessoa saiu. O cara vai dizer assim, porque eu não gostei do treinador tal. Um exemplo, eu não gostei da forma que dá aula, não gostei da didática. Aí você, putz, tá, será que eu vou ter que trocar o horário do fulano de tal? Vou trocar para experimentar. Aí tu troca. Só que tem uma galera que tá lá dentro que gostava da aula com essa pessoa, entendeu? Aí você tá otimizando pro cliente que saiu, né? Então, esse é um detalhe muito importante. Tentando trazer um de volta e não pensando nos 10 que ficaram. Isso, entendeu? E realmente ouvindo, né, isso faz sentido. Quando sai um aluno, pô, tu fica ali, pô, por que que aquele aluno saiu? E às vezes é um aluno que era assíduo, enfim, estava ali contigo, né? Aí por que que aquele aluno saiu? E tu vai atrás, tu quer saber e tudo mais. E às vezes, por você ter um vínculo, né? Tipo, normalmente é um aluno, quando acontece isso, às vezes é um aluno que tem bastante tempo, é, simplesmente sai. Pô, tu fica sem entender. Pô, por que que essa pessoa saiu? Tu vai querer Uhum. ir atrás. E aí, dependendo da tua experiência, essa pessoa pode falar alguma coisa e tu fala assim, porra, eu vou mudar isso. Pô, esse aluno aqui, ele É. estava treinando comigo há 2 anos e saiu. Não, preciso mudar isso. Só que você está olhando para um lado e não está olhando para o outro. Ele saiu, ele Uhum. realmente estava contigo há 2 anos. Mas tu tem 10 pessoas que estão contigo aqui que pode estar estão ali pelo mesmo motivo que aquela pessoa saiu. Exatamente, exatamente. Então, acho que seria isso, assim, em termos de concorrência, né? Então, otimizar, olhar para o cliente e otimizar para o cliente que fica, né? E não para o cliente que sai. Então, acho que isso é uma coisa legal. Eu faço isso no meu modelo, né? No meu modelo de trabalho. Então, eu não tento empurrar um modelo específico para a pessoa. Tipo, vou levantar essa bandeira, vai ter que fazer isso. Por exemplo, aqui na nossa conversa, a gente começou por um caminho que foi da plataforma de assinatura. Ó, vamos fazer isso, Uhum, isso. Só que, por exemplo, a gente conversando, tu já demonstrou que tu tem demanda pronta de talvez pessoas que comprariam uma mentoria. Se eu fosse te recomendar, cara, vamos começar pela mentoria e vamos ver o que que sai da mentoria, entendeu? Vamos ver. Porque às uhum. vezes é mais enxuto, já é uma coisa que tu já tá fazendo sem cobrar, entendeu? Então aí eu adequo. E aí, tipo assim, tu pode começar a fazer esse grupo e aos poucos ir delegando isso. Até com o valor que tu gerar de receita da mentoria, tu já consegue talvez contratar um assistente para tocar a parte operacional, entendeu? Então, no meu caso, como eu faço? Eu não levanto uma bandeira específica, deixa o mercado lá se degladiar e eu vou aqui ajudando aqui no que eu posso, assim. E aí eu uso o que baseado no que a pessoa precisa, né? Até porque o livre-arbítrio é para todos, né? Então, Aham. assim, se aquela pessoa ela não quer estar contigo, eu vou treinar em tal lugar. Tá tudo bem, pode treinar, tá tudo certo. Uhum. Eu acho que tem. É. O principal é a gente entender o seguinte: tem espaço para todo mundo. Abundância, né? Tem espaço para todo mundo. Eu acho que assim, Uhum. não vai faltar gente para fazer aula de vôlei, não vai faltar gente para Uhum. fazer mentoria. Se a gente procurar no lugar certo e utilizar a estratégia certa, a gente vai achar. A Uhum. É isso. gente vai E achar. aí, por exemplo, eu já trabalhei em nichos e com concorrentes altamente competitivos. Inclusive, eu ainda trabalho, né? Tipo, com grandes players, com um mercado competitivo, tipo Game of Thrones, né? De gente querendo derrubar a gente. Uhum, Um mercado altamente competitivo. Nesses casos em específico, eu uso muito os princípios do livro do All Rise, né? Que é posicionamento da batalha pela sua mente. Aí daria pra gente fazer uma conversa só sobre isso longa. Porque existem estratégias de posicionamento que você usa quando você é líder de um segmento. Existe quando você não é líder do segmento, quando você está em segundo ou terceiro lugar, por exemplo. Então existem essas estratégias de posicionamento. Aí é uma parada mais de marketing a fundo no sentido de, tipo assim, tá, se eu sou líder da minha cidade, como que eu tenho que me posicionar? O que que eu tenho que combater? Como que eu posso criar narrativas? Como que eu posso criar meu marketing para não deixar os meus concorrentes chegarem até mim? Aí é uma parada mais corporativa, né? É uma estratégia corporativa. Se eu não sou o líder do segmento, sei lá, eu tenho uma academia e na minha cidade tem uma Green Life, um exemplo. Cara, a Green Life gigante, né? Tem tudo, a academia mais completa. Tá, como que eu posso competir com a Green Life mesmo tendo um terço do tamanho? Aí eu vou para a estratégia onde eu não sou o líder do segmento. Aí eu tenho estratégias específicas para trabalhar isso. Então aí é uma parte mais corporativa de marketing,
que a gente trabalha muito usando essas estratégias de posicionamento, né? Que é tipo assim, identificar o líder, como que a gente trabalha a comunicação de quem não é o líder. Ou se eu sou, sei lá, o terceiro da minha cidade, o quarto, como que eu trabalho a minha comunicação para me diferenciar, entendeu? Aí é uma parada de marketing, que geralmente a gente usa isso nesse corporativo mais raiz, né? Que funciona super bem, assim, que é, por Eu exemplo, acho o que, Meta, né, do Facebook. Eles compram os concorrentes. Essa é uma estratégia. E quando eles não compram, eles copiam exatamente o que o concorrente fez, né? Eles fizeram isso com o Periscope. O Periscope era um aplicativo que praticamente inventou as lives. Eles tentaram comprar, não venderam, aí eles criaram a live dentro do Instagram, igual a cópia, entendeu? Então essa é uma estratégia desse marketing de guerrilha, assim, de certa forma, né? cara, é até interessante você ter falado isso daí. Eu acho que a gente pode ter uma próxima conversa aí sobre isso, sobre essa questão do posicionamento, essas estratégias aí, que eu acredito que faz sentido pro cenário que eu tenho hoje. Uhum. É, legal. É, Acho que legal. faz bastante sentido pro cenário que eu tenho hoje. É. Que aí você pode traçar uma estratégia de comunicação que você coloca os teus concorrentes para trabalhar a favor da tua mensagem, entendeu? Então Entendi. tem formas de você fazer isso, né? De como fazer essa estratégia de posicionamento. A gente já fez isso no mercado, tipo assim, mercado de fitness, já fiz isso fitness, já fiz isso no mercado de desenvolvimento pessoal. E aí cada um vem com a narrativa, fala de um jeito, aí você posiciona o teu produto de forma que o cliente, o concorrente está falando, está te mencionando, entendeu? Então tem coisas assim que dá para fazer para ir trabalhando e ajustando na parte de comunicação, que é bem legal. Só que isso daí que citou do teu concorrente estar te citando, acontece de forma natural aqui. No, não tem uma estratégia adotada para isso, né? Mas acontece bastante aqui, né? O concorrente me citar, Ah, pois é. o local concorrente, o aluno do concorrente. Então, Uhum, tá sempre fazendo um barulho. De alguma forma, tá fazendo barulho. entendi. Uhum. É, Entendeu? então é legal também. Isso aí dá pra gente pegar nessa. Conversar também sobre esse assunto. Já fiz bastante coisa sobre isso também. Uhum. É, eu acredito que assim, cara, tudo está fazendo muito sentido, tá? Estou inclusive muito feliz com a conversa, me abriu a mente para bastante coisa, né? Fiz umas Boa. anotações aqui e eu acho que uma das coisas agora que, vamos dizer assim, me preocupa, né? Uhum, É a questão de um crescimento muito rápido, né? uhum, Tá? Então, tenho um certo receio disso, de estar crescendo muito rápido e às vezes perder a mão, né? uhum, E deixar, tipo, olhar para um lado e deixar de olhar para o outro, que eu acho que entra na parte ali mais do operacional, da construção de equipe e tudo mais. Então, assim, vamos pegar e trazer para o meu cenário. Cara, eu estou crescendo em basicamente em todos os nichos que eu tô atacando, vamos dizer assim, que eu tô legal. presente. Então, graças a Deus, as aulas estão crescendo, mais alunos que chegando, tudo mais. É, na parte de, vamos falar de gestão, né? O movimento do meu centro de treinamento ali, seja com aula, com locação, enfim, com os nossos eventos, tem funcionado bastante. O evento que eu faço, que é a Liga, ela tem sido muito procurada. Eu ainda não consegui lançar o calendário por conta de não ter dado atenção para isso, de não ter ido atrás de patrocinador, porque eu sou a pessoa que vai atrás de tudo. Então, eu vou atrás do Uhum, patrocinador, eu vou sentar com o design, vou fazer o planejamento disso, disso, daquilo. Então, eu considero falho. É onde está falho. E é onde, de fato, também entra eu tenho uma remuneração boa, né? Eu tenho um retorno uhum, bom, sim. não só financeiro, mas eu tenho um retorno de visibilidade muito boa através do, Visibilidade. do campeonato. Do campeonato. Às vezes uma Legal. pessoa que vai jogar o campeonato vira meu aluno, vira meu cliente de outra forma. E Legal. aí entra a parte do crescimento também de estrutura física, né? Recebi algumas propostas de gente querendo que eu assuma o seu estabelecimento, que eu pegue um local para fazer daquele lugar ali uma outra unidade minha. Então, Uhum, e aí eu nunca trabalhei em sociedade, né? Estou trabalhando em sociedade pela primeira vez. Para mim tem sido muito bom, né? Considero que eu acho que
tem sido fundamental para o meu crescimento, falando em termos de gestão e de estrutura física, né? Porque eu estou podendo focar em um pouquinho mais em outras áreas, estou podendo trabalhar um pouquinho mais a minha imagem pessoal, e em meio a tudo isso, ainda tenho que me dividir, obviamente, né? Quanto a namorado, a pai e a atleta, né? Que Uhum, tudo isso não faz sentido se o atleta ali, o que está nos holofotes, não estiver presente. Então, se eu não estiver ali, sim, vamos supor, ali num circuito brasileiro, num campeonato importante ali, que a galera vai ver o pessoal pedindo um autógrafo, é, vendo realmente a galera ver essa minha presença, né, e fazer sentido, pô, realmente faz sentido, eu quero treinar com aquele cara ali e tudo mais. Então, eu tenho que sim, me dividir em meio a tudo isso. Então, isso tem me preocupado, né? O que que eu faço numa situação dessa? sim, boa. Eu acho que, tipo assim, talvez você tenha que fazer tem um livro que é o do 80-20, né? O princípio 80-20, que ele fala que 20% das causas, elas têm 20% do que é feito, gera 80% do resultado. Talvez tu possa fazer uma análise 80-20 e ver de tudo que tu está executando, quais aqueles 20% que geram 80% do teu resultado, entendeu? Ah, cara, 20% do que eu executo aqui é na parte da gestão, 20% das tuas habilidades, né, que geram 80% do teu retorno. É um caminho que tu pode trilhar e ver, dessas atividades aqui, para tu ter clareza do que tu precisa proteger. Não é nem que tu vai eliminar os outros 80%, mas para que tu possa ter clareza do que é os 20% mais importante de tudo, entendeu? Que tu tá fazendo. E aí, por exemplo, trazendo para essa parte do digital, eu acredito que o mais simples que pode ser feito desses dois caminhos, ou de tu lançar uma mentoria, ou de tu ir lançar uma área de membros, eu vejo que a mentoria possa ser mais eficiente agora, nesse primeiro momento. Porque tu consegue cobrar um ticket mais alto, tu consegue, tipo assim, é algo que tu já tá fazendo, é uma orientação, então tu não precisa mudar tanto a tua rotina para isso, entendeu? Então eu vejo que é um caminho que aí, claro, dá um primeiro passo e depois dá o outro. Mas, tipo, todo o ecossistema que tu já convive, se tu tem um produto, tu consegue ter a intenção de estar trazendo pessoas para dentro, entendeu? Tipo, sei lá, um campeonato, tu conhece alguém que tem uma outro CT, tu pode vender a tua mentoria. Tu conhece alguém que é um gestor, tu pode vender a tua mentoria, entendeu? Então, meio que nos ambientes que tu já convive, que tem pessoas que estão dentro do ecossistema, que tu pode somar, só o fato de ter uma mentoria estruturada com a entrega e tu tá intencional com isso, tu vai conseguir visualizar. Por exemplo, aqui a gente conversou uma hora e pouquinho, mais ou menos. Mas aqui tu já lembrou de uma pessoa, aí depois tu já lembrou de outra, aí depois imagina isso num processo, entendeu? Tu vai encontrar essas oportunidades. E aí a mentoria é mais simples de ser feito do que estruturar uma área de membros, entendeu? Tem um potencial de resultado maior. Quando a gente falou sobre criar área de membros, eu confesso que ali eu estava totalmente desconfortável no desconforto que a gente cresce, mas Uhum, seria algo que eu teria que construir do zero. E falando da mentoria, né, eu consegui visualizar uma coisa que eu já faço naturalmente. perfeito. Já Uhum. acontece, já Já acontece. acontece. Vamos, vamos supor ali que eu tenha até uma vitrine, né? Se eu Uhum, tenho pessoas que, dependendo ali, né, posso chegar para ela e falar, pô, e aí, me dá um feedback sobre aquelas dicas que eu te dei e tudo mais, tu acha que faz uhum. sentido? Tipo, o evento que tu organiza, já tem um evento. Então, tu tem muitas coisas que tu já construiu que elas são ativos excelentes que podem vir da tua mentoria. Bom, o fato de ter o evento, de ter os CTs, né, que tu tem mais de uma unidade, é outra coisa. O fato de tu ser atleta e gestor é outro, porque tu pode se conectar com os dois perfis. Então, tu tem várias habilidades e skills que tu consegue, se tu estender a mão, vai ter pessoas que vão precisar da tua ajuda, entendeu? Na mentoria, para um formato de mentoria. Entendi. Entendeu? E o que você pensa de primeiro passo, plano de ação, para a gente estruturar uma mentoria? Perfeito. A primeira parte da mentoria é a gente fazer um alinhamento, né? Tipo assim, dos entregáveis. Cara, o que que eu gosto de entregar, o que que eu entregaria, o que que estaria dentro do escopo, né? Aí são entregáveis, a parte de entrega. Aí a parte de precificação, tipo assim, cara, como que eu vou cobrar? Ah, vou cobrar à vista e parcelado, como é que vai ser isso?
Então, entregáveis, a parte de precificação e o processo de vendas, né? Assim, de como que eu vou vender. Então, é criar, vender e entregar. Nesse primeiro momento, seria essas três coisas. A criação é tudo que tu vai entregar. Como que vai ser o formato? Tu vai chegar com algo feito ou tu vai fazer no tira dúvidas? A minha é muito no tira dúvidas. Então, eu até tenho coisas, mas geralmente quando eu entro, cara, beleza, vamos aqui sentar e estruturar. Aí eu monto estrutura com a pessoa ao vivo, entendeu? E aí a gente estrutura, monta o plano de ação, da orientação, e aí a pessoa vai executar. A minha é mais assim, né? Tem a parte da criação, que é a concepção. Aí como que vai ser a entrega? Ah, faz mais sentido eu entregar isso de uma forma espaçada, sei lá, 6 meses. Ou se não, Rodrigo, ó, faz mais sentido eu fazer 2 dias com a pessoa presencial, vou sentar com ela e vou entregar tudo. Tem gente que faz mentoria assim, funciona super bem, entendeu? Eu já entreguei assim o In-Company também. Então, uma vez algumas vezes eu já fui, sentei com a equipe de marketing da empresa 2 dias e eu entreguei tudo. E a pessoa me pagou e pronto. E aí ela segue. E aí depois ela poderia entrar numa continuada. Então é o formato de entrega que mais se adequa para o que você quer fazer. Ah, Rodrigo, eu vou fazer em 8 semanas. Um encontro a cada 15 dias, né? Então, 4 encontros. Um encontro sobre gestão, um encontro. E aí é a formatação, entendeu? Essa formatação É aí que entra os entregáveis, vamos dizer assim. entendeu? Então, como que vai ser a entrega, a formatação da entrega, e aí, por fim, a precificação, né? Tipo assim, beleza, como que eu vou cobrar? Vai ser esse preço? Vai ser essa forma de pagamento? E aí depois vem um processo de vendas. Que aí como é que a gente faz a venda disso, né? Então, eu acho que seria isso, porque isso aqui vai deixar tua mentoria pronta. Sempre que alguém chegar, é só tu já tá feita, já tá amarradinha, entendeu? O processo, a venda, a entrega, fica até mais fácil para tu oferecer, entendeu? Seria, É, seria isso. o, o perfil que tu falou de tirar dúvida, eu acredito que seja mais o meu perfil também. Eu Legal. não falando só pelo meu perfil, mas eu acho que é o perfil de todo mundo que está começando. E só tem muita dúvida. Uhum, Ela não, às vezes tu vai entregar uma Bíblia para a pessoa, ó, tá aí, ó, segue isso daí. perfeito. E Não vai. ela não vai conseguir extrair nada. Agora ela vem e tira uma dúvida, pum, é igual a gente está fazendo aqui. Eu tô abrindo Uhum, minha mente e a gente tirando dúvida, falando sobre isso e aquilo, papá. é Entendeu? isso. Uhum. A partir dali a mente vai se abrindo. Agora, se você pegar algo mais engessado, já formulado ali, eu acredito que seja mais difícil, né? Não É, impossível, mas mais difícil de você extrair. é. E às vezes, tipo assim, por exemplo, na minha mentoria, eu entrego na medida que a pessoa precisa, entendeu? Então, por exemplo, eu já tenho, às vezes, sei lá, tenho um mentorado que já faz mais de 1 milhão por ano. E ele já está no nível de desafio diferente. Como eu tenho vários mentorados que estão começando do zero, que estão estruturando do zero. E aí você vai na medida, essa habilidade tu vai desenvolvendo também. E como tu já é professor, tu já dá aula, tu já sente isso, só que na quadra, né? Cara, já vai ter um cara Uhum. que tá em alto nível, que já joga e tudo, mas vai ter uma pessoa que ela tá aprendendo ainda como é que, sei lá, flexiona o joelho e faz o primeiro movimento para cair na quadra, para tudo. Então, a mentoria é muito na medida certa ali do aluno, do que você vai adequar. Então, é por isso que é importante ter um modelo flexível, porque com o modelo flexível, tu consegue estruturar de forma mais tranquila, sem ser um negócio ali engessado, amarrado, entendeu? Vai ter o cara que vai te procurar todo dia, né? Vai te mandar mensagem todo É, dia, e o cara que vai te mandar mensagem uma vez por mês. uma vez por mês, pontual, para, sei lá, tirar alguma dúvida específica. Tem gente que entra na minha mentoria, é muito curioso isso, que não vai nos encontros da mentoria. A pessoa não vai nos encontros. Aí ela só fala comigo via WhatsApp. Ela meio que paga pela disponibilidade. Por exemplo, teve um cliente, Entendi. ele veio, ele pagou a mentoria, ele passou 4 meses sem nem. Só eu que mandava mensagem. E aí, como é que tá aí? Que ele não apareceu na reunião, nem nada. E aí quando foi mais ou menos no quarto mês, ele me mandou uma mensagem: Ei, posso te ligar? Aí eu pensei assim, putz, vai querer cancelar a mentoria. Porque o cara tava 4 meses sem aparecer, assim, bicho, vai querer cancelar a mentoria. Aí, Zé Rodrigo, eu posso te ligar? Vai querer o estorno do dinheiro. É, assim, cara, que estranho. Aí eu, claro, pode, liga aí. Aí, cara, porque é o seguinte, eu vou fazer um evento no próximo final de semana. E aí eu queria trocar uma ideia contigo aqui do produto que eu vou vender lá, porque eu não sei qual produto, estou na dúvida, porque muita gente é meu aluno,
tá uma mistura de alunos, de gente nova com quem já é meu aluno. Tipo, aí eu, tá, beleza. Aí fui ajudando ele, aí ele, beleza, fechou, vou fazer isso, isso, isso aqui, show de bola. Quando foi no outro final de semana, eu mandei mensagem pra ele, e aí, tudo certo no evento? Tudo certo. Aí, na segunda-feira após-evento, e aí, como foi? Ele disse, cara, faturamos 500 mil com o produto que ele fez no evento, né? Assim, pronto, já tá pago a mentoria, né? Se quiser. Então, às vezes, cara, mentoria é isso. É um detalhe que às vezes que a pessoa vai perguntar, é uma coisa assim que a pessoa vai querer, tipo, a tua orientação. Às vezes a pessoa paga pela tua disponibilidade, dela saber que ela vai poder contar contigo, entendeu? Se ela vai precisar tomar uma decisão importante, se ela vai precisar fazer algo ali, uma contratação. O cara, sei lá, o cara, aí eu estou na dúvida aqui, eu tenho um gestor aqui, tá me gerando muito problema, talvez tu já tenha passado por isso. O que que tu faria se estivesse no meu lugar? É isso. E aí tu vai dar a tua visão, baseado na tua experiência, entendeu? Por Entendi. isso que eu vejo que é mais simples, né? E tu empacota isso baseado em tudo que tu já viveu na tua experiência. E aí, cara, é isso aqui, ó. Pum, tu coloca isso na mesa, né? E a pessoa que paga, ela tem muito mais a ganhar do que você, né? Porque, por exemplo, ó, digamos que tu precifica a tua mentoria em 5 mil, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Se a pessoa vier e ela te pagar os 5 mil, beleza, tu ganhou os 5 mil. Só que o que que ela ganhou? Ela ganhou toda a tua bagagem de experiência para orientar ela, entendeu? A tua experiência com CTs, a tua experiência com liderança, a tua experiência com organização de evento, a tua experiência com contratação, demissão, com formação de time, que tu tem essa experiência, que tu tem em equipe e tudo mais. Então ela tem acesso a tudo isso, né? Ela tem acesso que vale muito mais do que o valor que ela te pagou, entendeu? Faz muito sentido. Faz muito sentido. É a questão de indicação, de fornecedor de qualidade, eu acho que, cara, isso daí é algo As conexões que tu que. pode criar para ela. Exato, isso é algo que me pega muito porque faz muita diferença. Pô, Uhum. eu lembro que o meu não é uma logo, né? Eu criei uma marca, desenvolvi uma marca mesmo. Legal. E quando eu me propus a criar essa marca, eu dava aula na escolinha, aí eu pedi para sair da escolinha, né? E fiquei uns 2 meses só dando aula para um grupo de personal que eram 6 alunos, 5 alunos. Uhum. E aí, nesse meio tempo eu fiquei estudando sobre criação de marca, sobre o que eu pensava para o meu negócio. O, e aí e aí eu cheguei para esse meu amigo que eu te falei lá, que já tem o negócio dele há vários anos, inclusive essa semana agora ele Uhum. comemorou 9 anos, né, do negócio Legal. dele lá, referência absurda para mim. E eu falei, olha, eu quero criar meu centro de treinamento e tudo mais, eu preciso criar uma logo. Aí ele falou assim, logo? Pô, mano, não faz isso não. Cria a tua marca. Pô, se a gente está falando de marca, tu pode fazer a roupa, isso. Uma Legal. logo é algo, a logo é algo muito superficial. E isso, pum, me abriu a mente, Uhum. né? Eu falei, pô, beleza, me indica alguém, como que eu faço? Como que é o processo de criação? E aí ele me indicou. E é por isso que eu digo assim sobre errar. Engraçado que eu já tinha errado antes de falar com ele. Eu já tinha pedido para um design, gastei um valor, né? O design Uhum. para ele criar uma logo para mim. Eu realmente criei uma logo da minha cabeça. Inclusive, foi assim que surgiu a conversa agora falando, me lembrei, né? Eu Uhum. enviei a minha logo, que eu achei que fosse algo que fazia sentido, né? Aham. Enviei para ele. Aí ele falou assim mesmo, que isso, mano? Aí eu falei, pô, minha logo, eu feliz da vida. Sabe assim, aquele balde de água Aham. fria? Aí eu falei assim, minha logo. Ele falou, tá, vamos lá. O que que a tua logo transmite? O teu cliente gosta da mesma coisa que tu? A tua logo é para ti ou é para o teu cliente? Meu, Sim. começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, caraca, velho, verdade. Ele falou, vou fazer o seguinte: você vai desenvolver uma marca, eu vou te indicar duas pessoas. Essa pessoa aqui, ela vai te cobrar, é a que fez a minha marca, Aham. e ela vai te cobrar 10x. Mas o cara é referência, tarará, tarará. Se tu não tiver condições de fazer com ele, eu vou te indicar um outro cara tão bom quanto, né? Os dois Uhum. vão entregar, vamos dizer assim, o que tu tá procurando, só Sim. que com um ticket mais baixo. E aí fui.
Fiz a, é, é, fiz ali a primeira reunião com os dois, né? Realmente a reunião com o cara do 10x, pô, absurdo, know-how gigante, tudo mais. E naquela época a minha realidade era o cara que eu ia pagar ali 2x e ainda ia ter que adaptar a forma de pagamento. Cara, Sim. porra, eu sou muito grato ao cara que Abriu o criou olho, a né? minha, Uhum. a minha marca hoje com os 2x e, pô, esse meu amigo, meu mentor aí, que me fez ter essa visão para criar a marca que eu tenho hoje. Então, assim, Perfeito. é algo absurdo. É isso, entendeu? E é o poder de uma orientação. Então é isso que tu, por exemplo, tu lançando a tua mentoria, trazer essas histórias, trazer essas coisas que fazem a diferença e vai fazer com que aumente a percepção de valor do teu mentorado, entendeu? Pô, sensacional. Show? Fechou? Ajudou aí? Porra, tá maluco. Como é que se diz? Avancei 10 casinhas na frente agora. Aí, que massa. Muito bom. Vou fechar Tô aqui a muito gravação feliz. então. Aí a gente fala só um pouquinho aí no off. Combinado. Show, galera. Então, fechando aqui a gravação com o Railson, foi bem legal. Se você também quer participar do Café com Estrategista, preencha o link do formulário. Você pode ser um dos convidados aqui para estar participando com a gente. Beleza? Vou dar um recado aí final aí para os ouvintes. Railson. Valeu, galera. Obrigado aí a todos que escutaram um pouquinho do nosso bate-papo, tá? Não tenham medo de errar. O Rodrigo aí tá aí se vocês precisarem, vai diminuir os erros de vocês, né? E clarear a mente. Show. É isso, ó. Valeu. Sigam firme. Aí. Valeu.